Salve, salve pessoal, eu estou aqui com meu amigo de longa data, o Giba, e o nosso diretor, o super competente, professor Pablo Jamilk. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com uma das pessoas mais emblemáticas da sociedade cascavelense, uma pessoa que teve uma participação importante em 3 pilares da nossa cidade, que foram a construção civil, o entretenimento e a gastronomia. Hoje a gente vai conversar com Paulo Afonso Ciarra. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado. Aí, Paulo. Obrigado, olha. Quem diria que um dia podia estar com vocês dois aqui me entrevistando? Eu que tinha que entrevistar os dois figuras. Imagina, número Paulo. 1 da cidade, não eu. Paulo, quantos anos próximos, juntos aí, né, Paulo? Que satisfação ter você aqui com a gente, tá? Obrigado mesmo. E é isso, Paulo. E, acima de tudo, eu preciso te fazer uma pergunta. Se você aceita fazer um pacto com a gente e abrir a sua caixa preta para o Língua de Cobra? Vamos lá. Sem entrar muito nos detalhes, né? Podemos fazer. Os detalhes mais sórdidos a gente deixa eu- para a segunda parte do podcast. Porque uma vez que o indivíduo entra na toca da cobra, o bote é garantido. É perigoso já se entrar numa toca de cobra. Agora imagina com esses cobras aqui, né? Mas Que vira, né? a gente destila um veneno bem levinho. Paulo, por mais que esse podcast seja visto por praticamente o mundo todo, pelo Brasil todo, é muito importante a gente trazer você aqui para que as pessoas saibam quem é Paulo Afonso Ciarra, né, Paulo? E a gente vai fazer um apanhado de tudo que nós já assim, nos encontramos em diversas situações. Nós, você com ele, você comigo, enfim. E a gente desenhou uma breve linha do tempo, Paulo, e eu não tenho como não me furtar de começar essa conversa suscitando o episódio da construtora Formato, né, Paulo? Isso foi realmente a gente tem alguns edifícios emblemáticos em Cascavel. Acho que eu queria que você falasse um pouquinho como é que era a construtora Formato naquela ocasião, falar um pouquinho da tua sociedade com o Roberto, teu irmão Eduardo, tal, que são pessoas também que a gente teve a oportunidade de conhecer. Fala um pouquinho da construtora Formato, o que vocês tinham em mente, como é que funcionava isso aí naquela ocasião? Sim. Eu morava em São Paulo, me formei na USP, no Largo de São Francisco, e advoguei lá por 17 anos e já trabalhava com uma empresa multinacional, com negócios imobiliários. E meu irmão Eduardo Ciarra veio para cá em 77 para construir, formado na FAAP, em São Paulo, né? E alguns anos depois ele me disse: Paulo, venha, tem muito para fazer aqui e você pode montar comigo negócios imobiliários, construção da forma que puder. Mas eu estava tão vinculado em São Paulo, tão relacionado com os amigos, com tudo, e eu, num primeiro momento, não pensei. Mas quando nasceu a Marina, minha filha, nasceu em São Paulo, na maternidade de São Paulo, e ela tinha já 1 ano. O secretário da Justiça e da Segurança Pública, depois, muito amigo meu professor catedrático de Direito Penal, falou: Paulo, se eu não tivesse a advocacia que eu tenho aqui, criminal, ele foi o primeiro cara que fez livro sobre crime do colarinho branco. Opa, era naquela época. Seu professor. Que o meu professor, meu amigo, meu padrinho de casamento, e o filho dele, o Cal Pimentel, compositor, meu amigo, então a família toda. Tem um que está publicitário em Buenos Aires, o outro filho. Enfim, mas ele também era meu amigo, um homem 30 anos mais velho que eu. E ele falou: olha, eu não vou por causa que eu não tenho cliente para o meu nível lá. Mas você, com uma filha de 1 ano, vai, cara. Se eu pudesse, eu iria. Ele forçou de uma forma muito geral, e eu lembrei da família aqui, meu pai aqui, a fazenda aqui, podendo conviver mais com eles, né? E criei coragem e vim. Para você ter uma ideia, o aviso prévio que eu tive que dar na multinacional foi de 6 meses. Enquanto eu não arrumei uma pessoa para o meu lugar, eles não me largavam. Você trabalhava no jurídico dessa empresa? No jurídico, e o dono da empresa, o manager, era David Bate III. Tinha sede nas Bahamas e fiquei tão amigo dele. A filha dele uma vez veio fazer manutenção numa Mercedes no Paraguai, que não tinha como fazer por aí. Não tinha Gibas ainda, né? Não estava aí o Gibas. No meio do caminho, né, deu algum problema. A secretária dele, uma holandesa, chegou na minha sala e falou: Dr. Paulo, o senhor tem fazenda no Paraná, tal, né? Eu falei: sim, senhora. Falou: é que o Bruce, filho do
e a Meg, a filha, tiveram um problema gastrointestinal em Foz do Iguaçu e estão perdidos lá, não sabe quem procurar. Aí eu lembrei médico de lá conhecido, o Dr. Xenofonte Villanueva, dono do Hotel Panorama. Sim. Liguei pro Xeno, falei, Xeno, tudo resolvido, cuidaram deles. Esse cara nunca tinha falado comigo americano, eu era o quarto advogado na história das coisas. Um dia ele só pôs a cara na porta e falou assim, muito obrigado. Muito obrigado. E aí nasceu um carinho tão grande deles por mim também, que eu começava a frequentar as festas dele de alta sociedade de São Paulo, coisas magníficas assim, que eles faziam, né? Ele tinha o maior barco do litoral norte de São Paulo, uma escuna chamada Black Caesar. E eu fui no casamento da filha dele com um sobrinho do Figueiredo quando ele era presidente da República. Você tem uma ideia. Incrível, né? Ficamos em Paraty, onde foi o casamento, e ali a gente ficou 3 dias com muita mordomia e tal. E na hora de vir embora para cá, que eu disse, foi uma dificuldade largar a empresa pelo relacionamento, por tudo que eu tinha aquilo, de né, vida Paulo? cultural, né? Como era assim, sempre foi bem assim. Quem te Eu falei que eu conhece, não preciso ser rico, eu preciso ter amigo rico. É a melhor coisa do mundo. Eles adoram me levar para curtir a coisa. Comprei um barco novo, igual o Alfredo Curvien tá com o avião dele. Você não quer ir para São Paulo comigo? Eu falo, hoje não. Mas Só é mais um, né, Paulo, de que quem te conhece não te esquece jamais. Você é uma pessoa inesquecível para muitas pessoas. mas é gostoso. Então, poder ter feito isso. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que faltava tanta coisa ainda para fazer. Sim. Só tinha churrascaria, coisas desse tipo. E aí, a vontade que eu tinha de fazer isso, e comecei a me relacionar com os amigos, um monte de... Sérgio Marder, aquela turma toda de Curitiba, de fora. E aí, eles falaram, Paulo, a gente montou o tio Alfredo, que você lembra dessa história, já Tony estava presente. Sim. Meu tio nunca trabalhou na vida, cara folgado, montamos um negócio para ele se ocupar. Foi onde a gente se conheceu, né, Paulo? Foi lá que a gente se conheceu. Foi uma delicatesse, Isso era né? 86, 87. Isso, Então tinha coisas muito boas. Muito. E a Geni, minha sócia até hoje, cortou frios no primeiro dia que abriu aqui. Ela está lá desde o primeiro dia. Ela tá desde aquela época que a gente ia lá Desde apostar no o corrida de cavalo, aquela história dia. toda. Primeiro dia. Para quem não lembra, né? Tem todo aquele lado do lado direito do bistrô, era só aquilo. Mas eu ainda quero falar um pouquinho da construtora, Paulo, porque eu vou chegar nesse episódio, porque... A história foi de São Paulo, mas parou aí. Mas que isso aí tem muito pano pra manga aí. Qual foi o ano, Paulo, em que você chegou aqui? Eu cheguei aqui em 82. 82. E você veio pronto para mudar de perspectiva, porque você advogava em São Paulo. Mas eu já trabalhava numa empresa de construção. imobiliárias, né? Ah, entendi. De construção de casas e loteamentos. Assim. É a maior lotadora de São Paulo, que tinha o Jardim América, Alto de Pinheiro, os melhores bairros de São Paulo. Você veio com expertise, então. Vim com expertise, por isso que eu fiz os condomínios primeiro lá em Santa Helena, né? Marinas, Santa Helena. isso. Aí falando já da consultora. Então, quando eu vi Cascavel em 82, 83, tinha o edifício Sula. Tinha o Colombelli, o Sul Brasileiro. O Sul Brasileiro, acho que já existia o Lince. O Lince. Isso, ó. Eu fui morar na Minas Gerais ali, que chamava-se Mansão Del Rey. Mansão Del Rey. Claro, A Lince tinha ali na feito, curvinha. Ali, na né? curvinha. Fui morar de aluguel ali. E aí... Aí vocês começam, acho que vocês veem, o primeiro acho que foi edifício Rochedo, né? Não necessariamente nessa ordem. O Eduardo tinha construído um edifício junto com o Nelson Nastasio, o Bertolucci, para eles morarem, né? Saudoso Nelson. E aí, aquele saudoso Nelson partiu Nelson. Cedo, né? Cedo, que judiação. Judiação, uma grande figura. O filho dele é um amigão meu, só fazer uma parte aqui, Flavinho, salve. Flávio. Beijo pra você. Flávio bebê na piscina lá em casa com a Marina. Nossa, que história legal. Que legal. Mas aí a gente viu, não estava um momento bom no Brasil quando eu cheguei em construção civil. Aí eu levei uns 2 anos para sentir firmeza. Montei já a imobiliária Porto Seguro de cara, em 82 mesmo, para poder pensar em dar comercializar, suporte, né? Eu era corretor de imóveis também em São Paulo, porque eu tinha tirado o CRES. Então já tinha isso quando cheguei aqui, era advogado e corretor. Bom, aí quando deu 85, eu estava tão relacionado, eu juntei Nelson Nastasio, Bertolucci, Ângelo Jombelli. Sim. E falei, vamos começar a fazer edifício aqui. Incorporar, né? Vamos fazer sistema de administração a preço de custo. Certo. E aí eu jantava, numa noite eu fechava O prédio todo. 12 apartamentos de 400 metros. Aí foi assim.
Não tinha prédio do JL, não tinha nada. Em 85, eu lancei 4 edifícios. Sim. Na Royal Park, onde mora o Ângelo. Sim. Então, ao todo hoje, no Paraná, são 51 edifícios e condomínios que a gente fez. Poxa, que história, né, Paulo? Inclusive o Ângelo participou do episódio anterior. Claro. Né? O Ângelo. O pessoal que tá acompanhando aqui agora, se vocês perderam, se vocês não assistiram ao episódio anterior, tá no canal, vai lá na playlist e assista o do Ângelo Giombelli, que foi espetacular. Incrível, uma experiência incrível que nós tivemos com o Ângelo. Né? Figuraça. É. Então aí eu vi que tinha espaço para fazer e fui um grande vendedor. Eu vendi mais de 1.000 imóveis, eu pessoalmente. Sim, que delícia isso, Mais Paulo, de que 1.000 história imóveis. bacana. É um número incrível, né? E por que eu somo isso? A gente fez os primeiros prédios comerciais, assim, o Formato, O edifício do Formato, lado, isso, Paraná, Centro Comercial Paraná. O Paraná, aquele da Avenida Brasil, os dois, o Emília Saraiva e o outro. E aí depois o Central Park, é claro. Mas eram galerias que eu comecei fazendo embaixo, e prédio comercial em cima, consultórios, coisas desse tipo. E aí começamos a fazer os kitnets. Como eu morava em São Paulo, num 28 metros quadrados, então eu sabia quanto cara que tinha uma família mais ou menos em condição e que precisaria que o filho morasse sozinho para não morar num pensionato, alguma coisa, num apartamento desse. E aí foram 200 apartamentos só nesses 2 prédios. Né, Paulo? E você, essa sua visão de futuro, vamos dizer assim, porque a terra era farta em Cascavel, não havia por que você fazer uma kitnet para botar as pessoas para morar, mas você já enxergando essa necessidade, né? É o que eu fiz a vida Enxergando, inteira. acima de tudo, a evolução da cidade que ele escolheu para morar Preparando e pra para isso, prosperar. né? Entendendo que você dita normas, você dita condições novas de Você de influenciou, habitação. Você né? vem de São Paulo numa empresa Você grande influenciou, como eu tinha, sem você dúvida. acaba trazendo tudo que você aprendeu para cá, né? Dessa forma rápida. Então você vê os condomínios, como eu fiz o Marina de Santa Helena, tem as mesmas restrições de recuos como as empresas de São Paulo, 2 metros de um lado, X de fundo. Para ter tanto. privacidade, né? Todos os meus condomínios que eu fiz até agora aqui têm essas restrições. Né? Teve gente que copiou, tentou fazer aqui na cidade, igual o Marina de Santa Helena. Tem nada a ver. Aqui você tem que preservar com muro, tem varal, não sei o quê. Lá, você anda de calção, passa do quintal de um para o outro, igual qualquer cerca Marinas, viva, né? Não tem o que fazer. Mas aqui deu problema. O cara estava lá com o cachorro passando E para casa dele. falando Né? em condomínio, né, para quem não sabe, mais uma coisa que o Paulo é pioneiro em Cascavel, os condomínios, né? Os condomínios. Até dos de água, né? De beira d'água. O nosso foi em 85. Um condomínio que só louco para ter feito do jeito que ele de São Paulo. Passou no Exército, na Aeronáutica. Porque o lago era relativamente novo, né, Paulo? É zona de segurança. Zona de segurança. É mesmo. O lago era relativamente novo quando você fez isso. O lago não estava, era recém-formado. Quando eu comprei a área, estava ali a terra, mas não tinha água. Não tinha água. O cara falava, a água vai chegar aqui. Eu comprei no escuro. Era uma suposição. Meu Deus! E se a água não chegasse É ali? informação, né, Paulo? Então, é confiança numa coisa bem feita, que era pela Itaipu, né? Mas para provar na Itaipu, o comandante da Marinha na época envolvia ele bem, ele vinha para cá fazer festa com a gente e tal, nos shows depois. Sim. E é um cara que teve boa vontade com a gente, né? Então, foi muita dificuldade. Mas muita pra fazer. dedicação também, Mas eu né? não gostei nunca de fazer nada fácil, Fácil, na né? vida. Você é um- O cara pode comprar um terreno na esquina e fazer um prédio. Não, eu quero fazer o Central Park com as torres daquele jeito, com aquele bico. Que eu vou querer de chamar, dar um né? trabalho. Aí eu quero fazer hotel dentro do shopping de Maringá. A primeira vez que faz hotel. E fora, Parece que não tem fora a graça. qualidade que o Paulo sempre está atrelado ao nome dele, é toda a parte artística também, porque os condomínios todos têm nome de cantores. Tem. Né? Foram suas homenagens. Você trouxe essa bossa para dentro do morar bem, né, Paulo? É uma experiência ótima. Eu lembro que uma vez você me colocou dentro do carro e falou: Tony, vem cá que eu vou te mostrar um negócio. Você me levou no Tom Jobim, no Vinícius. Não, no Tom Jobim primeiro, né? Aham. Tom Jobim primeiro, né?
Eu falei, mas será, Paulo? É muito longe do centro. Eu lembro que eu falei isso pra Não, e é engraçado que eu cheguei. Não é, Antônio, todo não. mundo morava em casa. Eu fiz todo mundo morar em prédio. Quando eles estavam no prédio, falaram, agora vocês vão morar em casa. Cara do céu, resolve o que você quer, né? Falei, tendência, cara. Mas a gente tem, tanto eu quanto o Giba, nós temos passagens, né, Giba, com a consultora Formato aí, enquanto jovens, empreendedores, começando as nossas carreiras, né, Giba? Olha, eu tenho certeza que o Paulo se lembra, né? Porque, olha, para mim, com certeza, eu acho que para a vida de um homem que eu me tornei na época, foi o grande marco da minha vida, e isso eu devo a Paulo Afonso Ciarra. Que isso, meu Deus. Proporcionou esse grande momento para mim. É óbvio que, em cima da educação que meus pais me deram, sou muito grato. Tive a ousadia de, com 18 anos, sentar na frente da mesa do presidente da construtora Formato, Paulo Afonso Ciarra. Eu era um moleque e o Paulo, com toda a gentileza, muito educado como sempre, me atendeu, conversou comigo. Eu expliquei, falei, olha, Paulo, né, o meu sonho da minha vida é sair de casa, eu gostaria de fazer isso, mas Giba, como é que nós vamos fazer isso? Papapá. Na época fizemos um contrato em dólar, confiou em mim, eu ia todo mês lá com um dólarzinho, pagava minha mensalidade lá em cima no 14º andar lá. No financeiro, pagava, e até foi a minha quitação, e foi a minha primeira casa e o meu início como homem, e eu devo a Paulo Afonso Ciarra. E olha, Paulo, memória. E eu vou suscitar duas também nossas aí, que você me levou dentro da obra do Shopping Central Park. Nós entramos pela Paraná, você falou, Tony, vem cá que eu quero te mostrar um negócio. Cara, nós entramos, aquilo era uma obra. Depois, graças a Deus, eu conheço muito de obra, mas aquilo para mim era tudo uma novidade. Você falou, então aqui vai ser isso, na tua cabeça estava tudo pronto, as rampas e tudo, e nós andamos. Você falou, vem aqui que eu vou te mostrar o piso intermediário, e eu acabei comprando uma loja. A gente tinha o Wall Street Importados lá dentro do shopping. Confiaram muito, isso que é importante. Vocês confiaram muito em mim. Sim. E só por isso que você cresce, porque você, tendo pessoas que confiam em você, você pode ir embora, né? E graças a Deus, quando a Formato, anos depois, passou dificuldades, né? A gente viu como eu fiquei aqui, segurei essas pontas todas até resolver tudo. Eu falei, gente, isso queimou. Eu fiquei sem a empresa, eu fiquei já com outra empresa. Anos depois, abri mão de tudo. Quando eu lancei o Hotel Bourbon, que era a segunda torre, eu fui vendo assim, vou ficar Mufato, sim, Keffer, todo mundo na hora, confiando no papel, o negócio do papel. Sim. Então aí você vê que, graças a isso, que a gente agradece muito Cascavel pela confiança que teve sempre na gente. Eu também comprei no papel, né? Porque você me levou lá, não sei nem se tinha incorporação, sei lá, um contrato de gaveta a gente fez, né? E assim como o Giba também, eu subia lá e ia pagar lá no financeiro, no 13º, 14º andar do Centro Comercial Formato lá. Né? Mas eu acho isso uma coisa tão bonita, cara, porque assim, eu sou cascavelense, eu nasci em Cascavel e eu amo muito a cidade de Cascavel. Mas para mim é uma honra conhecer a pessoa que praticamente ajudou a desenhar a história de Cascavel. Algumas pessoas, né? Pois porque é a segunda pessoa, né, com quem eu tenho contato que tem uma história íntima com a cidade e que diz, eu vim de fora e resolvi apostar em Cascavel e acabou mudando o rumo da cidade. Não, é aquilo que o Tony falou na abertura, né? O Paulo, ele mudou a forma de viver, não só na sua infra, como no seu estilo de vida, na parte da gastronomia e na parte da cultura. Precisa falar mais alguma coisa? E as esposas de vocês também, eu lembro que elas eram muito influentes na sociedade, né? A Rosilene, acho que tinha uma loja da Hugo Boss, quando o Hugo Boss era isso, né? Ela tinha uma boutique. A Márcia tinha uma loja no mesmo lugar, antes chamava-se Blood. Exatamente. Marcas, né? Eu era super cliente dela. Eu comprava camisa da Yes Brasil, calça da Zump lá. Eu era aquele cliente chato. Tava sempre lá, Márcia, chegou novidade. E aí entrou a Rosilene com a Hugo Boss. Isso, eu lembro bem disso daí. Poxa, nós estamos falando isso na década de 80 alto, 90 baixo, né? Eu acho que Até fazer uma homenagem para Márcia, né? Márcia, muito obrigado por tudo, né? Sou seu cliente desde aquela época até hoje, porque a Márcia faz um sorvete que, é incrível. Para quem não teve ainda a oportunidade, vá atrás, porque é impagável. E ela veio aqui fazer ministrar alguns cursos de gastronomia, né? Na minha casa mesmo, depois que a gente se separou, sempre tivemos esse bom relacionamento. Sempre, e ela né, Paulo? abria as portas da casa, né? E a gente
ver que ela tinha um gosto pela culinária também da mesma forma. O Picadinho Bistrô. Nossa, que esse prato é. Eu fui jantar no Planos Bar em São Paulo, olhei bem o cardápio, mango chutney, então eu falei, vou pensar nisso. E comecei a fazer e fiz para ela o primeiro jantar em São Paulo onde fiz esse picadinho. Ele está no bistrô há 37 anos. Na terceira geração. Então, quer dizer, ela gostava e tudo que ela foi fazendo junto, ela foi também desenvolvendo a parte dela, mais ligada a doces, que eu não faço, né, coisas desse tipo. Mas, voltando lá então na construção, a gente procurou diversificar muito o tipo de empreendimento. Eram de alto luxo, mas também fizemos prédio. Tudo que eu via de oportunidade eu me interessava. Eu fiz os prédios, aquele residencial Lapa, para o pessoal do Exército. Sim. Eu sabia que ia precisar de moradia, apartamento, né? Do lado do Exército. Bela estratégia, na porta. Aí fizemos um loteamento popular, o Jardim União. Gigante, o loteamento com construção. Foi muito variado. A gente nunca... vocês transitaram assim em várias camadas, né? É porque você enxergou sempre a oportunidade, né, Paulo? E é o que eu falei no começo do programa, vocês mudaram né, a parte da infraestrutura da cidade, realmente tem muita coisa que vem de vocês ali. Vocês foram precursores, vamos dizer assim. Depois, claro, naturalmente vem uma onda de seguidores. O segundo sempre segue o primeiro, a melhor coisa. Se quer vencer o segundo, ele tem que seguir o primeiro. Isso, seguir a cartilha. E a cartilha de vocês era muito, muito sólida, né? A gente, mais uma vez, não custa falar que a gente teve a oportunidade de negociar com vocês, né? E aí eu digo para você uma coisa, me perguntaram outro dia como é que você escolheu fazer isso, aquilo, como que você faz tantas coisas ao mesmo tempo, restaurante, hotelaria, peixaria, imobiliária, loteadora, construtora. Tem gente que só faz uma coisa na vida, aquilo nasceu daquele jeito. Mas, quando eu tinha 15 anos, meu pai era um homem muito evoluído, ele já pensava aos 15 o que eu ia fazer de faculdade. E estava pensando em nada. Eu fui buscar um avião dele nos Estados Unidos com 15 anos, comprei a primeira calça Lee. Entrou no Paraná. Calça Lee. Um cara encomendou uma calça Lee e eu comprei uma para mim igual. Cara, cheguei em Londrina com aquela calça. Arrebentou. Não, nem sei. Eles estavam achando que eu estava indo no sítio, calça de brim. Calça de brim, brim coringa. Mas aí que... Então, quando eu estava na cidade, ele falou, quando eu voltei, o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Ele falou, então você vai para São Paulo fazer um teste vocacional no Mackenzie. E aí deu humanas. Aí eu entendi o lado que eu tinha na vida. Era público, mexer com gente, tudo. Então não nasceu por acaso. A sua melhor característica. Quem tem um filho hoje, não deixa o cara inventar da cabeça dele. Tenta fazer uma coisa de uma forma científica. Sim. Eu quero ser empresário, quero uma coisa. Isso é importante. Você quer ter sucesso na vida, escute a dica de um alto profissional, uma das pessoas mais interessantes que você pode conhecer na sua vida. Está aqui, está te dando uma dica. Eu estou falando porque foi uma experiência minha, né? Que eu acho que todo mundo deveria pensar nisso. Tem cara que começa um curso, começa outro. No fim, gasta um tempão na vida sem saber para onde vai direito, né? Então, eu, por sorte, tive a oportunidade de fazer um teste vocacional também com 12 anos de idade e bateu, valeu. É o que eu sempre faço. Hoje a minha profissão sempre foi pautada em cima do resultado do teste. Sempre assim, atendendo o público, vendendo comida, bebida. Mas vamos sair um pouquinho do cimento e vamos para a parte de mais entretenimento. Clube da Noite. Giba, então antes de entrar lá, eu preciso dizer, a gente tá bebendo um vinho aqui, que é um espetáculo, né? O pessoal que vem pro Língua de Cobra sempre é agraciado com uma escolha de rótulo sensacional. Preciso dizer que esses dois aqui entendem de vinho como ninguém. Queria que vocês explicassem que vinho é esse que a gente está bebendo, está apreciando aqui com esse belo Carpaccio. Daqui a pouco vai ser assunto também da nossa entrevista. Bom, esse é um Sideral, é um vinho do Chile, é um blend interessantíssimo da safra 2019, para mim. Ele é, assim, incomparável, muito agradável, uma permanência na boca super interessante, um leve toque de acidez e, assim, para acompanhar, né, o nosso belíssimo Carpaccio oferecido pelo nosso convidado, patrocinador, ele é tudo aqui hoje, né? Paulo Afonso Ciarra, muito obrigado, Paulo, pela gentileza. Eu não poderia servir um vinho que não fosse tão emblemático quanto o seu Carpaccio para acompanhar. Realmente, obrigado. Sideral.
Espetacular esse vinho aqui. Tá realmente maravilhoso, um vinho muito bom. Então voltamos lá ao tópico, gente. Paulo, Clube da Noite. Eu preciso falar um pouco sobre o Clube da Noite. Muita gente já escutou falar. Existem pessoas em Cascavel ou por aí, né? Porque Cascavel manda gente para tudo que é lugar do mundo, né? Clube da Noite, anos 80. Creio que foi o início do Clube da Noite. Dá uma explicação para nós, porque assim, a turma entender a complexidade. Primeiro, o teu network, absurdo, né? Porque não é que nem hoje você entra na rede social do cara, manda oi, tudo bem? Manda um direct para ele e começa a conversar com a pessoa. Não existia telefone celular, não existia internet, não existia nada. Os telefones de Cascavel eram de rodinha ainda. É o que a gente... Então assim, olha o tamanho da A gente tava bucha. perguntando como é que você fazia para reunir as pessoas, né, Paulo? Cara, não dá para acreditar. Como é que fazia isso, cara? A Júlia ligava para Você as tem pessoas? muita vontade mesmo. A gente chegou a ter em 88, assim, o Clube da Noite foi inaugurado em 85. Mas a gente chegou a ter 1.180 funcionários nessa época. A gente fazia a fábrica de papel do Bamerindos, na Empacel, mas foi crescendo, assim, a partir do bistrô, que eu tenho que falar antes, reunindo todos esses amigos, a gente falava de tudo um pouco, de coisa boa, comia bem e tal. Mas aí eu, ligado à música em São Paulo, de tanto tempo, vivendo com músicos, saindo, exatamente por causa desses amigos que eu tinha, que eu falei que eram compositores, me apresentaram muita gente. E quando uma noite eu reuni no Deville, 30 e poucas pessoas, era o Paulo Rapner, o juiz, eram os Marder, o Vitor Hugo, não sei o quê, para que a gente conversasse sobre um clube que trouxesse atrações para cá. Modestamente, que a gente pegasse artistas do Paraná ou qualquer lugar, mas que a gente se reunisse a cada 60 dias, né, pelo menos, para fazer um show. E isso aí que começou uma brincadeira, não tinha nada escrito, ata que foi feita, o Paulo Rapner fez à mão, regra do clube, por isso que deu certo. Pagar indo ou não indo no show. Claro. Isso é muito importante. Tá? Aí, primeiro show, vem o Tito Madi, um precursor da Bossa Nova e tal. No terceiro show, quando vem, lotou, o Caio Gottlieb ajudou muito. O Caio era o nosso divulgador. Era através do jornal tinha o do jornal, Paraná, tinha a coluna do Caio, dele, claro. que saía, e ele dava motivação para as pessoas que não eram ainda conhecedoras de nada cultural, mas achavam que era uma conotação social. Poder ir no Clube da Noite. Mas o nosso intuito não era esse. Então, quando eu fiz na Biele, que já abriu as portas... Sempre foi na Biele, Paulo? Uma pergunta. Não. Deville, Biele, teve no... Aquele, não, Vicente Machado, lá, Casa de Pedra. Lá, o Stone House. Teve coisa ali. Bom, resumo da ópera. Mas vocês foram mudando de lugar ou era... O Paulo Carlesso me chamava. Sim. Paulo, vamos fazer lá. Era bom para ele porque a gente se reunia às 10, era um show às 10, o público consumia bem, não é diferente da meninada que ia gastar pouco lá. E aí jantava, fazia um monte de coisa. E depois do show abria as portas. E o sócio do clube que estava lá aproveitava a noite na BL ainda. Sim. Bom, decidimos que nós íamos fazer o show. Então, no terceiro show, quando foi lá, estava o Emílio Santiago, que era o melhor cantor do Brasil. Sim, na ocasião. O melhor intérprete do Brasil que teve de música geral foi ele. Aí chegava o carinha lá para entrar na BL. A Júlia, minha secretária, e a Clarice, as duas. A clássica dupla. Não, eu estou entrando, eu queria... Não... Desculpa, o senhor está devendo 2 shows já. Cara, aí não tinha Pix, não tinha nada. Checão do Bamerindos. Cheque do Bamerindos. Tinha um cheque ali. Que passa o cheque, senão você não entra. A mulher dele disse, seu sem vergonha, você não paga as coisas. Caniço, não sei o quê. A coisa começou a rolar. Que delícia. Nesse jeito, foram vendo que era séria a brincadeira. Aí começou a vir Ivan Lins, começou a vir gente de nível. Bom, resumo da história. Também gente que ia lá pensando que era uma coisa social e jantava e bebia e berrava e jantava antes do show para não ficar jantando durante. No meio do show, aí começavam a conversar alto. O Caio e outros caras levantavam e diziam pra gente muito importante da cidade. Uau! Pra gente muito, mas na cara. Aí começaram a entender
que não era brincadeira. Claro, porque a gente sempre teve um problema. 3. Mas aí direitou. Quem ficou para ouvir como se estivesse num teatro em Curitiba, como se estivesse num lugar muito legal. E aí durou, sabe quanto? Quantos? 10 anos. 10 anos, né, Nós Paulo? sempre tivemos um problema em Cascavel, né, Paulo? Um crescimento super agressivo financeiro, mas um cultural que não era na mesma, não acompanhava na no mesma mesmo ritmo, velocidade, né? Não era. E você foi parte fundamental disso, né, Paulo, de trazer isso daí. Eu acho que a gente já conversou mais uma vez sobre isso. Uma vez você falou para mim, não, eu trazia para a gente não precisar se deslocar, né? Só eu poderia, quando essas pessoas não pagavam, que eu falei, né, os primeiros, eu bancava do meu bolso. Sabe quem trabalhava de graça? O seu Renato, que fazia para mim angariação de imóveis. Ele pegava o meu carro, ia para Foz buscar o artista, porque não tinha aeroporto aqui. Você imagina 10 anos indo buscar o cara em Foz do Iguaçu, tá? Não tinha voo. E aí, como é que eu conseguia trazer a melhor sambista do Brasil, Bete Carvalho? Como é que eu conseguia trazer o Paulinho da Viola, melhor Por quê? Chegava aqui, eu recebia na minha fazenda, eu tratava pão de ló. Eles vinham sem empresário, para você ter uma ideia. Eu falava direto com eles. Muitas vezes foi assim, coisa que você nem acreditava que pudesse acontecer isso. Por isso que o cascavelense é tão bom, pela dificuldade que foi criado aqui. É como a uva. A melhor uva é a mais difícil. Sofrida. É a que sofre mais, é o melhor vinho. Por que cascavelense é tão bom? Porque sofreu. Tudo aqui foi uma batalha. E esse homem foi um batalhador. Então, como é que fazia para comunicar para o cara que ia ter o show? A gente fazia uma carta. Fazia uma carta. Manda um telex pro cara. Aí eu tinha um cara meu office boy, que entregava as cartas e avisava assim na carta. Próximo show, fulano de tal. A gente prestava conta do show anterior, era uma página de papel. Gastamos tanto, arrecadamos tanto, temos em caixa tanto. E o próximo atração é tanto. O próximo é tanto, você tem que mandar tanto. O cara ia lá, mandava o cara pagar lá no escritório, pagava lá. Em Paulo, e vocês acho que já não tinha uma conotação de lucro isso daí, né? Acho que era também não Zero. Era só para cobrir custo pelo mesmo, contrário, né? Eu punha meus funcionários para trabalhar de graça para o grupo. Agora, claro, você se relacionou, mas eu não fiz isso pensando em relacionar. Eu fiz porque eu queria, como vocês disseram antes, que tivesse música, entretenimento, que tivesse cultura, entretenimento. Então, eu acho que a coisa que eu vivi mais para fazer em Cascavel foi criar lazer. Gastronomia, música, teatro. Isso é trabalhar se divertindo. Isso. Então, eu diria assim, entre aspas, eles pagavam para eu trazer os artistas que eu queria aqui. Tá? Você fazia a curadoria artística e eles financiavam. Eles pagavam, mas aprenderam a gostar. Aprenderam. Muita gente conheceu muito a partir daí. E tinham pessoas de fora que gostavam muito mesmo. Sim. A Suzana Maciel era louca por música, ela já ia lá. O marido dela não ia, mas ela ia sozinha. Sim. Então, tinham pessoas de fora que curtiam. Mandar um abração para a Suzana. A Suzana deve estar... Mas aí, então, que alegria que eu tive de receber na minha casa... Quanta alegria, né, Paulo? Um grupo de samba com 12, 14 pessoas. E vocês faziam tipo alguma espécie de esquenta antes de ir? Porque eles não ficavam lá dormindo, né? Ficava comendo, bebendo, ouvindo música. Convivência. Tocar não, era só para... Mas uma convivência... Eles iam para ficar um dia, queriam ficar 3. O Emílio Santiago trouxe num Fercapa uma vez. Era 1h, a hora que ele acabou o show, nós estávamos no bistrô. Chega o ônibus que está levando ele para Foz, que era o Fercapo, era o ônibus que levava a banda, que era maior. Aí eu vejo o cara descendo lá no bistrô. Vim tomar um Old Par com você aí. Falei, cara, você vai perder o ônibus, você tem 2h30, 3 para chegar em Foz. Espera um pouco que nós vamos. Sentava lá. Por quê? Se tornou amigo, era um prazer para eles, não tinha contrato. Aí, quando ele saía daqui, eu falava, eu quero trazer a Bete Carvalho. Você já plantava a sementinha. Eu falava assim, você imagina, nós somos 200 pessoas que não visam lucro e estamos fazendo tudo. É um espaço que não existe no Brasil para músico desse nível.
Não tem ninguém fazendo comitê igual. mesmo, né? Não, mas podia ter até 400 pessoas. Quanto mais tivesse, ia ser mais barato para nós. Claro, não era um clube elitizado, pelo contrário. A ideia era aumentar, mas se tivesse mais gente que se interessasse. Mas, na verdade, foi assim, através desses contatos, e eles perguntavam assim, o que vocês têm para refeição, não sei o que. Eu falei, cardápio inteiro do bistrô. Olha. Porque eles estavam preocupados em comer sanduíche de mortadela, coisa. Não, abria o que tivesse, camarão. Aí pronto, mata o... E, Paulo, nesse clube da noite, vocês serviam comida também, né? Acho que era um jantar dançante. Não dançava. Não dançava, era um jantar ouvinte, então. Não dançava, era show precedido de um jantar. E como é que era essa questão da alimentação? Você tinha um catering, era o bistrô que fazia? Não, era o Deville. O Deville, tá. Ou a BL. E no caso da BL, a BL também fazia. Você não se envolvia com isso? Nada. O Deville me dava hospedagem para os músicos. E a Rio Sul me cobrava as passagens com 20% só do valor. Então, o restaurante do Deville teve uma época, era fantástico. O Deville fazia um marketing com elite da cidade. A Rio Sul tinha patrocinando o show do Clube da Noite. Agora deixa eu só fazer uma parte aqui disso tudo. Eu escutei BL Clube. Gustavo, fecha aqui em mim, por gentileza, que eu vou destilar um pouquinho do nosso veneno. Paulo Carlesso, você é o próximo. Nós vamos abrir a sua caixa preta. Se prepare. Paulo, outra figura emblemática de Cascavel, né? Vocês... Tá mais quieto, né? Assim. Tá, mas Nós vamos deixar ele mais inquieto aqui. Que bom. Paulo, e assim, você falou para nós o critério, então, dos artistas eram os seus preferidos. Meus. Definia tudo, fazia o que queria. Sim. Se faltasse dinheiro, eu cobria, era tudo assim. Claro. Assumia a responsabilidade pela coisa. E aí, paralelamente, começou a ter eu comecei a ser jurado do FERCAP, organizador do Festival de Música, né? Para quem não sabe o que é FERCAPO, será anos 80, anos 90, Festival de Música em Cascavel, incrível. É assim, 3 tipo um marco, shows. as pessoas se preparavam para isso. Quando que vai começar o FERCAPO? Televisionado para 180 cidades, por Tarobá, por tudo, né? Ao vivo. E aí eu tinha verba para trazer Tim Maia, comecei a trazer gente desse nível. Sim. Trazer pessoas que teria um cachê maior, de maior vulto, né? E aquilo, né, Paulo? Depois já batia lá no bistrô, né? Para comer um carpatinho e bater um papo, né? Sim, mas outra coisa, a gente trazia os jurados, eram os maiores críticos de música... Ó, o Tim Maia ali, né? Os maiores críticos de música do Brasil, Zuzo Homem de Mello, organizador do Free Jazz Festival, pessoas da TV Cultura de São Paulo, levaram o nome de Cascavel para o Rio de Janeiro, fundador da banda de Ipanema, no Rio de Janeiro, Albino Pinheiro. Esse pessoal saía daqui, botava Cascavel no mundo. Que legal. Brasil inteiro. O papel de divulgação que o FERCAP teve sobre Cascavel, mesmo o Clube da Noite. O Clube da Noite tinha matérias que fechavam o programa num sábado à noite, com o Sivuca aqui, por exemplo, tem um clube em Cascavel com pessoas que se juntaram, bababá, um clube. Aí vem o cara da entrevista, o artista, né? Isso é matéria de fechamento de Jornal Nacional Estadual. E Paulo, como é que eram essas noites assim? Narra para nós um pouquinho. Era um negócio, todo mundo se divertia. Marcava horário, servíamos jantar até tal hora. O show começa a tal hora. Pronto. Aí o cara ia lá, consumia, pagava a conta dele, fazia a conta dele, né? E aí começava o show. Mas intimista, o artista estava como vocês estão de mim, aqui a 2 metros assim. Intimista. Em cima, ele se sentia muito aconchegado, né? E a gente, então, diferente você ver um show no Maracanãzinho a 500 mil metros do artista, tem que usar binóculo ou ver telão. O cara cara a cara. Quando terminava o show, eles sentavam com a gente, a maioria, estavam bebendo conosco, tudo. E como nós estamos falando de música e de boa gastronomia, nada mais justo que nós já começarmos um assunto de peso aqui, que é a coisa mais emblemática de Cascavel, né? Eu falo, não é o Pinheiro, né? Talvez seja as Torres Gêmeas, que nós vamos falar sobre isso, mas é o restaurante Bistrô. O restaurante Bistrô, ele marcou desde o início lá o agricultor
até os jovens de hoje, 2023, que combinam e vão pro bistrô e você vai lá e tem todas as gerações ao mesmo tempo. Cada dia mais lotado. É impressionante. Graças a Deus. É impressionante. Né? Numa segunda-feira não tinha movimento. Você chega lá às 7h30 da noite, já tá gente aos montes. Sim. Parece que dobrou o movimento praticamente de um ano para cá. É incrível. Isso é uma coisa linda, né? Você pensar assim, que um restaurante tem essa longevidade, e um restaurante, eu gosto muito do bistrô por causa desse clima intimista, né? O carpaccio é o prato predileto da minha esposa. E assim, todo lugar que ela vai, ela pede um carpaccio. O melhor que ela disse, que ela já comeu na vida dela, eu também acho, é o do bistrô. Vamos falar sobre esse carpaccio, Paulo. A gente, no podcast com o Ângelo Giambelli, a gente foi obrigado a falar, porque você gentilmente nos cedeu. Aliás, pessoal, a gente tem um super apoiador, que é o Restaurante Picasso, na pessoa do nosso entrevistado, Paulo Ciarra, e ele concordou também com a gente, né, Giba? Um cara super viajado como Ângelo. Né? E a gente provou teve a oportunidade de experimentar em vários lugares. Eu ia te fazer essa pergunta, Paulo, de como que surgiu esse prato, o carpaccio. Não precisa passar a receita para nós, tá, Paulo? Não, essa receita nem nós conseguimos abrir a caixa preta dela. Tentaram, Paulo? Tentaram, mas gente conhecida tentou. Mas não dá como passar uma coisa dessa. Esse é um segredo industrial que a gente tem, né? Você pode contar tudo que vai de ingredientes, mas o pulo do gato você não conta. Alguém sabe a fórmula da Coca-Cola, do xarope da Coca-Cola? Não, tão pouco do carpaccio. Do carpaccio do bistrô. Exatamente. Mas foi numa noite lá que eu olhei um vidrinho de molho de carpaccio pronto. Olhei e fiz uma vez, duas. Na terceira vez falei, vai ter que colocar alguma coisa aqui que vai dar um toque mais adocicado, que ninguém percebe aí, mas aí nós começamos a desenvolver o tempo de colocar aquele produto, da produção dele. E aí a hora que encaixou, esses próprios amigos nossos que moravam em vários lugares, esses artistas vinham comer de fora. A Elô Pinheiro veio aqui uma vez, ela comeu 3 carpaccios desses, uma mulher. 3 numa noite. Não quis comer mais nada. Mas não tem, né? Ela comeu 3 pratos desse. Então você vê que aí corre. Tinha um presidente da Caixa Econômica Federal, quando o avião dele saía aqui, algum avião da Caixa, levava o molho para Brasília. Ele comprava o carpaccio lá, o congeladinho, e ele pegava meu molho aqui. Mas assim, o Carvalhinho, famoso, um cara... Mas mesmo o carpaccio, eu acho que certa vez você me falou que é você mesmo que faz o fatiamento dele lá, você faz tudo, a gente faz lá. Faz lá, né? Tudo no local. E a carne eu posso dizer que é uma carne que não pode soltar muito sangue. Sim. Uma carne pouco irrigada, que é a posta branca. Isso. Melhor que o filé mignon. A gente entendeu? Eu tirei alguns, né? Eu gosto muito de culinária, acompanho aí. E como eu disse, esse carpaccio tem uma... Os carpaccios normalmente o que são? O caparra, azeite de oliva, uma ervinha, outra ou não, e o parmesão ralado. Isso é normal. Bastante azeite, parmesão, o que é uma delícia também. Sim. Mas esse aqui, ele vai, como eu disse, coisas quentes. E depois ele é mantido na geladeira e dura um mês o molho. Sim. Dura um mês e... Não, e a quantidade de queijo está sempre... ele é um prato muito regular, né, Paulo? Eu nem desconfio quantos carpaccios são vendidos numa noite, mas deve ser um numerário absurdo, né? Eu acho que a minha mesa sempre pede 3, que eu vou nesse e mais o dos Alpes, que é o que tem tomate seco. É pelo menos um por mesa, por noite. Pelo menos isso, né? Eu não sei quantos eu comi na vida, porque eu frequento o teu restaurante há mais de 30 anos. Eu como ainda. Eu como às vezes, mas não é tanto. A minha receita do Picasso é a mesma, só que eu já gosto de uma coisa mais cítrica. Eu ponho limão em cima daquele molho, porque eu gosto do choque do azeite de oliva com limão. E você põe raspa ou sumo? Eu ponho sumo. Para você ver que legal. Eu acabei de lembrar agora mais um marco na minha vida e está ligado a Paulo Ciarra. Além da situação da Formato, o primeiro salário que eu ganhei na minha vida, eu trabalhava para o Valdecir Tombini, que muita gente de Cascavel conhece, e eu convidei o meu pai e a minha mãe
e falei, bom, eu preciso retribuir o que eu recebi a minha vida inteira deles. E eu sentei no Picasso, no bistrô, depois nós vamos falar de Picasso também, sentei no bistrô, pedi pro meu pai um Old Par com clube soda. A minha mãe tomou tipo uma serpinha exportação que tinha no bistrô. Sim. E o carpatinho pra gente iniciar a noite. Pra mim foi inesquecível. É realmente um restaurante emblemático. Faz parte da minha história. A gente passamos bons momentos lá. São né? 37 anos numa cidade de 71. É. Então é o único restaurante de Cascavel que permanece no mesmo lugar desde a fundação. A gente está na terceira geração. E o mais interessante de tudo, tem gente que fala assim, você precisa repaginar isso, repaginar aquilo, repaginar. Não precisou repaginar nada. Do jeito que eu decorei, tá aquele teto com o mesmo jeito. Cada quadro daquele que está na parede, eu preguei. O Claudião, o cantor, era mais alto que eu, então, Claudião, segura aí. Claudião, 22 anos? 20, por aí, né? Por aí. Claudião, vai lá, vamos mirar aqui no meio, pega a coisinha. Você vai lá e prega. E ele pregava e a gente colocou no lugar. Como é que é decorado aquilo? É isso que eu ia te perguntar. Qual que foi a inspiração, Paulo? Que é uma decoração É que um bistrô, né? Primeira coisa, é um bistrô. Sim. As cores são verde musgo e bege. É cor de bistrô, que eu sei. Buenos Aires, Rio de Janeiro. Isso, é um xadrezinho. Aquele verde Rolex, né? Um verde musgo, musgo. Aí você tem o tecido xadrez. O tecido xadrez. Que está nas partes assim. Luz baixa com abajur mais daquele antigo, né? Super aconchegante a luz. Aconchegante. Nem as mesas. Nós trocamos só forro de cadeira e mesa até hoje. Sim. Nada mais. Aí o que eu fazia? Viajava pelo mundo. Quando viajava, trazia cardápios. Tem até algumas fotos de cardápio na parede, né? Lá, tem inúmeros, aquela parte interna é tudo só cardápio. Eu lembro disso. feito só de cardápio. E é tudo por setor. Cardápio da Espanha, cardápio da França, um monte. Agora, sabe o que eu acho mais impressionante? Assim, toda vez que eu vou no bistrô, eu sou daquele cara que eu sou meio repetitivo nas coisas, sabe? E assim, eu sempre chego lá e peço o mesmo filé ao molho mostarda. É incrível, sempre igual, sempre perfeito. Eu nunca peguei ali um filé que estava mais ou menos, como acontece com a carne. Né? Quantas vezes você foi fazer um churrasco, essa picanha tá mais ou menos assim, a picanha não estava boa. Lá sempre tá bom. Vocês trabalham com uma ficha técnica, Paulo, porque a cozinha também acho que mudou pouco, né? A tua cozinha mudou pouco. É um lugar que você vai comer com certeza a mesma comida há 30 anos. Há 30 anos. Mudou o cozinheiro? Mudou, sim. Mas aquilo permaneceu, né? O cardápio todo eu montei, prato por prato. Alguém perguntou, você cozinha, Paulo? Eu falei, não cozinho. O bistrô existe, sabe? Porque desceu um marciano aqui na cidade, chegou na cabeça da minha cozinheira lá da minha casa, foi a primeira, fez assim lá, você vai cozinhar. Claro que não vai cozinhar. Você tem que pegar. Essa é criação minha. Mas receitas, um dos sócios meus vou falar depois do shopping atual, né? Claro. Do Catuaí, né? Que eu comecei isso tudo. E esse era um dos meus primeiros sócios, né? Ligado à empresa de São Paulo, da multinacional. Ele ligou para Nova York, para um chefe, para pedir a receita do poavre. Do poavre. Deste poavre como é. Esse poavre. Com os pulos do gato também. Sim. Como o Béarnaise, que é um molho que eu mais amo, francês, né? Eu pagava um absurdo. O meu salário em São Paulo, que era uma porcaria quando eu estava estudando, eu guardava para comer um Béarnaise no Marcel, que era o lugar mais chique do mundo. Contado o dinheirinho, levava no bolso aquilo tudo certinho. Mas a experiência é o que valia, né? Mas aí, quando você começa a cozinhar com gosto e conhecimento, é fácil. Agora, tudo isso foi passado, só para completar o assunto, e eles seguem fielmente a receita. É incrível. O padrão de qualidade é absurdo. No Picasso, eu tive durante um ano a melhor cozinheira, a maior chance da minha vida em ter alguém bom aqui. A Anne Sealing me liga um dia, sou irmã da esposa de um médico aqui. Eu saí no Globo, 4 chefinhos de revelação no Rio de Janeiro. Ela era uma das chefinhas de revelação. Ela falou, me disseram que o teu restaurante é bom e eu queria ver se eu cozinhava para você. Eu falei, o que você vem fazer aqui em Cascavel, no Globo, saindo como 4 chefes? O que você vem fazer para mim aqui? Ela falou assim, eu vou ficar 1 ano morando com a minha irmã aí. Cara do céu, chegou aquela monstra. Então, quando você vai comer lá, o que você gosta, o mignon com shiitake. Aquele é o clássico, Tá? né? Quando você vai comer um haronacho,
quando você vai comer um tataki de mignon, quando você vai comer uma sobremesa que é um yakitori de banana. É verdade, eu lembro quando você lançou que eu fui comer os haronachos e comi o filé shiitake. Essa mulher ficou lá 1 ano, ela deixou isso, mas aí eu peguei na mão e falei, gente, vocês vão aprender isso, cada vez que eu vou dar um chefe, vocês vão aprender comigo. São 6 pratos que eram dela, que não vão sair nunca mais do cardápio, e você procura, abre o Google agora, pede para olhar, se existe Haronacho de salmão. Pergunta se vai achar. Procura. E eu lembro... H-R-O Nacho. Procura aí. Eu lembro, você me falou tão orgulhosamente daquilo, eu fui na hora. Você é um grande vendedor, né, Paulo? Então, porque assim, você vende com entusiasmo. Você não vende, você oferece as coisas com entusiasmo. Você ama o que você faz. Você ama o que você faz. Agora, voltando lá pro... Não tem, né? Não. Só tem ali. Não agora, tem. Voltando um pouquinho pro bistrô, mais uma situação que, assim, para mim... super deliciosa de ter o prazer de falar eu sei sobre isso. A gente estava num jantar de família ali, eu não lembro se era aniversário da minha esposa ou meu, e aí daqui a pouco eu olhei, passou Nelson Pilagalo, sentou lá tranquilo na frente da mesa dele, tá, daqui a pouco na minha mesa, eu vou comer aqui o filé Pilagalo, beleza. Aí eu cheguei para a pessoa, não lembro quem que era, falei, você conhece a história desse filé Pilagalo? Foi a minha esposa, realmente. Ela está aqui do lado assistindo o podcast. Perguntei para ela, você conhece a história do filé Pilagalo? Não conheço. Peguei ela pela mão, falei, vem aqui. É esse, cara. Seu Nelson, deixa eu apresentar aqui minha esposa para você. Nelson Pilagalo. Esse daqui é o responsável do filé a Pilagalo. E agora você pode contar um pouquinho para nós. Conta aí como é que surgiu esse prato. Nada, na verdade, o Pilagalo ia lá todo dia, né? Tinha o cartório aqui, ficava lá. E ele, assim, não cozinha nada, mas era um filé alho e óleo que ele falou, põe tomate seco em cima. Pronto, pegava o tomate seco e enfiava em cima do filé dele. Virou um filé a Pilagalo, que nada é além de um filé com o tomate seco que nós temos lá. Tá lá. Esse prato, claro, eu não criei mesmo. Foram eles que colocaram lá de coisa. Mas os pratos de bacalhau, eu ia para Lisboa, estava ali uma coisa de... O congro rosa, né, a Cascais, o bacalhau a Cascais. Você comia daquele jeito, é uma coisa natural, é um molho simples na batata vai manteiga e salsinha, e no bacalhau é alho e óleo. São coisas básicas, como o português come. É o básico bem feito. Lá tem uma variação, os pratos são feitos, esses que existem nos outros lugares, conforme eles são lá. A gente procura pegar do melhor chefe que pudesse, o Bernese, que a gente conhecesse, claro, né? Mas funcionou super bem. Paulo, desses caras, eu rodei o cardápio do bistrô inúmeras vezes, eu rodei inteiro, a gente conhece tudo dos novos, daqueles que eventualmente eram lançados, mas tem algum prato autoral ali de vocês, assim, que vocês disseram, vamos hoje criar um prato, existiu isso daí, ou realmente foi sempre essa influência que você trouxe de fora? Mas teve aquele momento que você sentou, talvez com a Márcia, vamos até suscitar o nome da Márcia. Não participava disso aí. Mas ou você com a tua equipe dizer, gente, vamos criar um prato hoje aqui. O picadinho bistrô. Que eu trouxe de lá e o molho do carpaccio, né? E o molho do carpaccio. O que mais? No Picasso, o filé a Moraes é uma homenagem ao filé do Moraes São Paulo, né? Para quem não sabe, o filé do Moraes, você vai lá em São Paulo comer o filé do Moraes, é aquele filé igual do Picasso, coberto com lâminas de alho, que você come e fica 3 dias exalando alho. Eu já comi tudo isso, né? E você olha a diferença do Picasso e do Moraes, é que do Picasso você tem o vinho mais bonito de Cascavel, e do Moraes, que é tão famoso, você tem o óleo escorrendo na parede de azulejo português. Em São Paulo hoje, né? São 2. 2. O do centro ainda. O da Consolação, ele já fez filial. É uma história. 4 da manhã. Eu morava ali pertinho, eu morava no edifício Copan, era poucos metros ali do... Quem que morava no Copan? Eu morei no Copan. Eu morei 10 anos. 10 anos, eu morei 4 anos no bloco B, eu morava naquele bloco que era... Eu morei no bloco B, no 27º andar. Eu morava no 20 e 22. O meu era de... Nós passamos o meu era de frente pro fundo. Posso falar aqui? Claro, óbvio. Não tinha mistura no prédio. Não, quase nada. Só prostituta. Tinha alguns travestis também. Mas naquela época era tranquilo. Mas você sabe quem que era meu vizinho, cara? Foi a primeira vez que eu vi topless. Você subiu no último andar ali, elas estavam lá. O primeiro dia que eu tô lá, chega um assim de baby doll, assim, toca a campainha no meu apartamento. Oi. Imagina eu lá. Oi. Desculpa, eu não pude ir no mercado. Você não tem um açúcar? Me emprestar um pouquinho. Aí, presto açúcar.
Aí no segundo, ela viu que tinha açúcar e tal. No segundo dia ela vai lá e fala assim, essa Telesp, né? É uma droga, que é a companhia de telefone de São Paulo. Paguei a conta e me cortaram o telefone. Eu precisava falar com a minha mãe, será que você pode emprestar o telefone? Tá bom. Aí a terceira vez ela entrou chorando. Briguei com meu namorado, ela viu que tinha um uísque belga, tomou um uísque, falou, podia. E aí começou. Histórias do Copan, né? Cara, tem uísque, o Copan era assim. Era assim. Sim. Então é um prédio icônico de São Paulo. Eu acho que é o prédio mais emblemático de São Brasil, Paulo, né? também, Do Brasil. do Brasil. Eu acho que é o Oscar maior número. Niemeyer, Moram número 5 mil pessoas. lá. 5 bom, enfim, Há relatos de que as curvas do Copan são inspiradas nas curvas do corpo feminino. Agora. Eu não sei. E você sabe, Projeto Paulo... Oscar Niemeyer, porque o centro de São Paulo virou uma época que era moda morar na São Luís. Sim. Então ele fez um Uns prédio. prédios lindos na São Luís, né? E ele fez o Copan Moderno para que fosse também um prédio de apartamentos grandes. Só que mudou, é aquela coisa de mudar o foco da coisa. Ninguém queria mais morar no centro, começou a ficar perigoso, e eles tiveram que redividir os apartamentos. Sim, aí fizeram em blocos. Aí fizeram Mas tinha- menores, mal divididos, sabe? Virou, o Bradesco assumiu o prédio porque ficaram devendo a empresa, e aí teve que redividir para poder acertar. O bloco B ainda tinha alguns apartamentos um pouco maiores, né? Uns mais Mas luxuosos, na vamos frente, dizer. o B não, os outros. Mas enfim, é uma história também muito séria ter morado no Copan. Você vem pra cá, depois de ter vivido tudo isso que a gente viveu lá, você chega com a cabecinha bem ligadinha, né, pra cá. Muda muito. com certeza. Então, a gente, de bobinho, a gente não tinha nada, né? Não. Morar naquele prédio, você aprende muito. E aprende como são as mulheres também. São dominadoras. Aprende como são as mulheres. Cadê o livro? Como a gente é banana 789 páginas. Não terminou de ler ainda. Viu? Como a gente é banana perto delas. E elas estão certíssimas. E nós somos assim mesmo. Que delícia, Graças a Deus. Paulo, a gente Livro do já, já era pra gente ter se encontrado antes, né, Esse aqui é o Paulo? livro do homem. Uma página. Bem simples. Das mulheres é assim, ó. Tô brincando, né? Eu não vivo sem mulheres e só botei mulheres na vida, né? Mas nós não falamos que a gente não Beijo vive para sem, todas não. minhas filhas, minha esposa, minha mãe. Paulo, nesse episódio do Bistrô todo, a gente teve uma passagem de muitas celebridades lá, né, Paulo? Então, assim, quais foram as celebridades mais emblemáticas, vamos dizer assim, que você recebeu ali no Bistrô? Deixa eu chamar a relação, hein? Olha, Na tua leitura. a gente não recebeu só ligados à música. Os maiores atores de teatro, Paulo Otran, olha isso. Nossa. passaram por lá. Elô Pinheiro. Então, essa nem é uma atriz, né? Eu digo, mas na celebridade. área de teatro, vamos dizer, foi muita gente boa. A gente recebeu pessoas. Bom, porque era o seguinte, mesmo quando a Secretaria de Cultura do município trazia alguma coisa, eu abri. A Tônia Carreira tá ali. Ela veio aqui ficar um dia, né? Que nós falamos que foi uma semana. Né? Passou lá na minha loja, comprou um litro de uísque. Olha, a Elô aí. A Elô. Então, nós recebemos... Bom, por exemplo, bailarina melhor do Brasil, Ana Botafogo. Ana Botafogo. Né? Tá? Então, foi muita riqueza. O que eu consegui conviver, pelo fato de morar em Cascavel, com pessoas desse tipo, mas conviver... É conviver. O cara sentado do teu lado uma noite inteira conversando. Francis Raime veio fazer com a Miúcha, irmã do Chico. É isso. Esse cara fez na Biele, sempre tranquilo, aquele carioca assim, folgado. Ele pediu um peixe no bistrô um dia, depois do show, era 2 da manhã. Às 7 da manhã nós fomos lá e o peixe estava lá, em um pedaço. Posso tirar? Eu falei, não, vou comer ainda. Aí ele dava uma garfada, daí 3 horas ele voltava, comia um pedaço do peixe. 7h30 da manhã a Márcia foi levar a Miúcha pro Deville e ele não saiu de lá. Eu saí do bistrô 10 da manhã com ele. Mas um compositor parceiro do Chico, de tudo de bom. Francis Raime. Então, olha, todos vieram aqui, tiveram muito carinho, foram bem recebidos, Porque era essa a tônica mesmo, né? Você Vou fazer uma trazendo. pergunta. Como é que foi receber o Tim? Tim Maia? Se você vê ali, né? Ele apareceu no horário? Ele estava aí, no hotel, nervoso. Soltamos 2 mulheres dentro do apartamento dele.
E amansou pra caramba. No outro dia, a banda foi pra Foz fazer compra, ele não foi. Ele estava no ensaio e a banda não estava. Ele estava tudo louco da vida, dando bronca em todo mundo, que ele faz sempre o contrário, ele não vai, a banda vai. Mas aí, antes, nessa foto nossa aí, ele tirou um pente do bolso que estava aqui do lado, né? Penteou o cabelo para tirar foto comigo ali, né? E aquele que está do lado é o Albino Pinheiro, fundador da banda de Ipanema, que é a banda que tem tudo que você pensar na vida no Rio, de LGBT misturado. É uma coisa em Ipanema que é uma festa no carnaval. Então, ele era muito amigo do Tim Maia também. Ele ficou aqui bem, só que quando foi na hora do show, a banda começou a tocar e ele não foi. Então, quer dizer, complicado lidar com um cara desse. E o Ed? O Ed Mota? O Ed Mota ficou muito boçal depois de um tempo, eu falo a verdade, porque ele... Eu comprei todos os discos dele, tudo, ele foi ficando muito... Americanizado. Nem é isso. Acho que ele começou a carreira americanizado, né? Sim, mas ele começou a não respeitar o público dele, começou a se achar muito... Acima, né? E você vê, o que eu estou falando para você, você vai ler toda hora da postura dele, todo mundo fala o que eu estou falando. Ele é um tremendo cantor, né? Não, ele é incrível, né? Eu assisti ele com a Marisa Monte antes de vir para Cascavel. Eles estreando, começando no começo de carreira em 85, no Aeroanta. Eu comecei a ficar com um pouco de refúgio em relação ao Ed Mota depois de uma declaração que ele deu a respeito do Raul Seixas. Sabe, eu achei que foi extremamente infeliz o que ele falou, não precisava ter dito aquilo, disse para se afirmar, para dizer, eu sou um músico mais intelectual. Isso, ele faz questão de fazer bem isso mesmo. Ele coloca como se ele fosse um patamar lá para cima, né? Fazer o quê? Mas é monstro. Nós vamos ver o seu Jorge sábado falando em música. Poxa, que grande músico. Seu Jorge? Inesquecível. Já estamos com 25 pessoas num camarote gigante. Nossa, ele é muito legal. E vocês estão aqui, gente? Vão, tá aqui Poxa, do lado. fica aí o convite, Eu quero saber se o Jorge... camarote do Língua de Cobra tem lugar lá. Eu quero saber os outros. Eu quero saber o Língua de Cobra. Eu já ia falar assim, aproveita o seu poder de influência com os artistas. Não, eu tenho mais 5 lugares ainda nesse camarote. 5? 1, 2, 3, 4, 5. Tá tudo certo. Tá certo? É nosso, pode fechar. Tem mais 5 lugares. Pode Vou fechar. falar com os outros depois, tá? E aí vai a Marina, o pessoal todo, o Fernando, no mesmo lugar. Vão ser 30. Marina e Fernando, nós já vamos entrar no assunto Encontrei o deles. Fernando. Paulo, agora chegou o momento Da hora do bote? da pergunta língua de cobra. Língua de Cobra quer saber. Eu só quero história apimentada agora. Não vem me contar coisinha leve. Eu quero saber hardcore. Qual situação mais cabeluda, mais vexatória, barraco, o que aconteceu em qualquer um dos seus restaurantes? Aquela situação que você fala, aconteceu isso daqui, você acredita, e aí você conta isso, é óbvio, sem dar nome aos bois, mas a turma quer saber. Coisa pesada. Isso tem muita coisa. Depois do que nós falamos, veio muito mais coisa. Muito mais coisa. Desde um cliente super rico que acabava de comer um prato que eu vi, acabava não, uma vez, e sobrava molho no prato, uma finesse. Pegava a faca, passava no molho e lambia a faca de um lado e do outro, num restaurante desse nível, né? Educado na Suíça. Bom, cara conhecido na cidade que tinha um puxa-saco dele do lado dele, incomodando o cara. Ele deu um soco nele, o cara plantou na parede do bistrô e caiu desmaiado no chão. Você presenciou isso? Presenciei. 2 políticos se pegaram, precisou ir a polícia apartar eles. Olha. Mas imagina, assim, a noite faz cada coisa, né? Do luxo ao lixo. É assim mesmo. Desse tipo, Caramba! não tem como escapar. Você que está na noite, assim, às vezes de coisa, aparece. Mas é que aquilo, né? Cliente. O álcool entra, a verdade sai, né? Às vezes a pessoa se entrega, né? A coitada da Genice sabia o que ela fazia de madrugada com os bebês que não iam embora, né? Ela arrumava a cadeira, assim, aquelas cadeiras contra a parede, e o cara ficava deitado ali, para fora, e ela ficava até 5 da manhã, 6, cuidando de um cara desse tipo.
Até agradecer aqui, fazer uma homenagem à Geni, Nossa. que há tantos anos nos suporta lá, nós enchendo o saco dela. Ela é o bistrô. Sem dúvida. É verdade. Tá? Geni, muito obrigado de nos atender inteira. até hoje com tanta qualidade e tanto carinho. E eu também, Geni, quero te agradecer essa resposta que você vem me dando no WhatsApp, aí sempre muito gentil, muito obrigado por nos suportar, né? Paulo, a gente sabe que não é, além da Geni, claro que ela é uma manager excepcional lá do teu restaurante e tal, mas tem algumas pessoas da equipe que são emblemáticas, né? A gente pode falar do Marcelo, acho que o Marcelo entrou menino lá dentro e saiu adulto, né? Alguns garçons ficaram muito tempo lá, né, Os Paulo? clássicos, né? Caro. Hoje a gente tem lá o Jamir, acho que está bons anos lá, né? É uma escola, né? Que um vai passando para o outro e a Geni está lá o dia inteiro. Essa que é a vantagem. A dona do restaurante está lá o tempo inteiro. E o Claudião, há quantos anos? 23. Cantando lá, Flores do Mar, Festa do Sol. Foi buscar ele no Copas Verdes. Tímido pra caramba. Tocava no Copas Verdes pra ninguém. Naquele restaurante lá que estava assim. Vamos pro bistrô, mas será que vai dar certo para mim lá? Eu não sei. Envergonhado. Pronto. 27 anos. E vocês têm alguma espécie de incentivo para essas pessoas? Como é que é o relacionamento de vocês com os funcionários ali, Paulo? Ali com o Claudião muito grande. Ele viajava comigo para Caiobá, eu estava lá com o apartamento e ele ia junto, tocava, se divertia. Quantas noites eu saí com ele também para ouvir música. Cara, me dou muito baita bem. Cara, Claudião. Os outros são pessoas que a gente tem lá que em alta estima, né? Porque trabalham muito bem. Sim. Muito bem. Eu acho assim, ó, é um case de sucesso o bistrô. Agora, falando em case de sucesso, porra, a gente tem que mais uma vez te parabenizar de ter a sacada de levar o bistrô para o rooftop lá, né? Que virou o grande Picasso. Lá você continua tendo uma boa música, um MPB super agradável, esse carpaccio, um cardápio maravilhoso com a visão mais linda de Cascavel. Né? Conta para nós um pouquinho da onde que surgiu o Picasso, o porquê do Picasso. São coisas que brotam na cabeça da gente. Quando eu fui fazer o Central Park, eu estava em Nova York e vi o prédio da Sony. Era uma torre única, com esse formato, um pouco mais curto na ponta, mas não era tão inclinado assim. E aí eu cheguei para o escritório de arquitetura, falei, eu quero fazer um prédio na avenida, com torres gêmeas, com este formato aqui. E aí... O World Trade Center estava de pé ainda, né? Tava. E aí veio a ideia, veio o projeto deles em cima do que eu pedi, né? E... Aí, naquela época, eu falei, eu vou deixar um restaurante Isso sabe o que era? Inaugurou em 97. Isso era 93. Eu falei, eu vou fazer... Que louco! Fazer um restaurante em Cascavel, uma cidade ainda imberbe, com problemas culturais, um monte de coisa. Falar... Provinciana. Meu irmão, que era meu sócio, falou, Paulo, você tem certeza... Os gêmeos aí, ó. Você tem certeza que você quer e aqui fazer aparecem outros prédios teus ali, né? Olha lá, Tem. Metrópole. Olha lá. É o que eu falo. Isso é o símbolo de Cascavel. Porque não tem nenhum prédio do lado, né? Então, ele aparece muito. Então, eu falei, eu vou fazer um restaurante aqui nesse andar. Quando eu subi lá, o prédio estava em construção ainda, que você falou que foi nessa época lá, eu falava, como é que vai ser isso aqui para mim, né? Mas eu não recuei um minuto. Eu já vi aquilo e sonhava. Tudo recheado, pronto, com luzes, com tudo. Eu já enxergava o que seria aquilo. Os desafios da engenharia, né, Paulo? De você fazer cobertura de vidro, tudo tem. Tudo. Né, a própria alvenaria, de você conseguir aquela forma. Deu tudo certo. Né? Agora, eu já pensava um ambiente assim, mais romântico, num lugar para. A ideia que eu tinha sempre assim, leve quem você ama às nuvens. Eu lembro tinha um slogan assim. Eu sempre gostei de usar essa frase para lá. Mas depois eu vi que o Picasso era um bistrô mais contemporâneo. Sim. O bistrô era e é uma coisa aconchegante, daquele jeito e tal. E quando você mora em São Paulo, no Rio, o cara fala assim, eu tenho bistrô, Picasso e tal. O cara fala, eu gosto do bistrô. Eu falei, cara, quando você mora em São Paulo, você só vai naquele restaurante? Você não varia? Não tem 1, 2, 3, 4, 5, 8? Como eu vou aqui? Claro, eu vou no Red Hunter, eu vou no coisa, eu vou ficar indo só nos meus lugares, parece que eu sou... Então não é isso, eu gosto. Aí o cara fala assim,
precisava aumentar o cardápio lá do Picasso. Eu falei, tem 41 pratos. Certo. Quantos pratos você já comeu? É desse aí tal. Comeu tal? Não. Comeu tal? Não. Aí chega na hora, ele fala assim, igual você falou, para falar a verdade, ó, eu só comi até hoje o filé com molho tal. Então por que você está enchendo meu saco? Falando que o cardápio é curto, então Não, e depois acontece, o cara vai para outro restaurante em São Paulo, paga o dobro, come um prato inferior àquele e fala, incrível aquele prato, mas ele não te deu a oportunidade. Eu sempre fiz um rodízio entre os dois restaurantes. Eu preferia comer a massa do Picasso e o filé do bistrô. O filé do bistrô eu nunca abri mão. Mas quando eu ia no Picasso, quando ia no meu primeiro casamento, ia mais lá, eu sempre gostei das massas de lá, né? E tem um prato lá que é o tortellini com brie e aspargos, que é fantástico. Casoncelli. E o casoncelli é bergamasca. Casoncelli só tem no Cadore. Este é copiado. Esse é copiado. Copiado. Né, Antes de eu ir embora de São Era do Paulo, clássico Cadore. Antes de eu ir embora, eu cheguei pro médico e falei, olha, eu estou mudando. Eu comia lá 2 vezes por mês, pelo menos. Estou mudando, você não pode passar essa receita. Nunca imaginava que eu fosse ter um restaurante na vida. Aí ele me passou a receita. E eu faço em casa o recheio do tortellini de queijo brie, aspargos e essa receita tomate seco. Fantástica. Eu faço em casa o ravioli de ragu. Faz para você disse? Não, para o restaurante. Você faz para o restaurante. Eu faço para o restaurante. Olha, Paulo. Eu faço o ravioli de ragu, faço o casoncelli. O casoncelli, eu vou dizer tudo que vai aqui para ver como que ele é diferente. Aí, ó, anota lá, papel e caneta na mão. Vai lá. O casoncelli vai uma carne tipo essa daqui, uma carne de panela, né? Tipo um lagarto. Aí você pega, é bem italiano, é bergamasco o prato, né? Aí vai a linguiça de calabresa, aí começa o chique. Presunto parma, nozes, bolacha de amaretto, licor de amaretto, peras, parmesão e manjericão picado. Que combinação, hein? O recheio é tão rico que você não pode fazer nada no molho. O molho tem que ser o mais sublime possível. Uma manteiga com sálvia, alguma coisa. Manteiga, sálvia. Canela, tá? Molho pimenta do coadjuvante. reino e noz moscada. Só. Tchau Porque e benção. Sálvia fresquinha que você tira ali da minha horta. O protagonista é o recheio realmente da massa. Porque Mas você põe na boca, a hora que você coloca, eu fui várias vezes comer, é um punch na boca de sabor. E ele é super macio, né? Então daquela... Esse eu não falo. Isso quem que vai descobrir que tem tudo isso lá? E a massa é super fina. Mas né, a Paulo? receita. A receita, essa foi copiada. Mas eu faço. Eu faço as paletas de cordeiro em casa. Faço. Olha o zelo com o restaurante. O que é provençal? A paleta de cordeiro é uma assada ao forno com... E acompanha uma massa com creme. Um molho ao creme. É uma paleta de cordeiro. Eu já comi esse prato lá e eu tenho memória Você come com um garfo. gustativa desse prato. Você pode tirar... Chega a paleta na mesa, você não usa faca. Você puxa colher e garfo. Porque eu deixo 2h30. Primeiro, é um processo de 4 horas para assar isso. Primeiro fica um dia para pegar o tempero e depois no outro dia isso. Então eu continuo fazendo. As do bistrô eu passei tudo também, mas no Picasso, que eu estou mais lá, eu faço. Sabe que eu tinha esquecido desse episódio? Você já havia me contado que tinha muita coisa que você fazia em casa. Isso foi... Muito. Eu estou me relembrando disso. Molho de 3 horas. Molho de 3 horas. Isso é muito gosto pelo que faz mesmo, né, Paulo? Tá presente. Esses pomodoros aí da família são impagáveis, né? São a pizza de casa. Não, a pizza da tua casa, eu vou fazer um adendo aqui, porque isso pra mim é cabeça de bacalhau. Mas a Marina já está fazendo. Você vai me convidar agora. Demorou para você aceitar, viu? Anota aí. Ó, estamos convidados pro Anota aí, a equipe show do seu inteira, a Jorge equipe inteira. e pizza lá na casa de Paulo Afonso Ciarra. Mas é o gosto pela culinária. Você Não, perguntou Paulo, tô se eu fazia brincando, alguma Paulo. coisa, né? Mas faço mesmo, continuo fazendo. Que maravilha. É, o que eu vi, Paulo, muito assim, você teve um episódio do Picasso com muito evento temático, né? Tinha o Paulinho do sax lá, o Paulo e quem que é o parceiro dele mesmo que tocava junto com ele, não vem ao caso, mas Sim. tinha lá algumas noites de jazz, né? Você sempre Mas o Hermeto tocou lá, não tocou? Nos festivais. Hermeto com Yamandu Costa. Com Yamandu Meu Costa. Deus do céu. Não, então eu diria o seguinte:
O Picasso é o meu bistrô contemporâneo. Sim. Bistrô, você vai, janta, tá com meu amigo, bebe e tal, terminou. Lá eu já tenho, quarta-feira, eu tenho o Valtinho, que é o melhor violonista daqui, o Walter Mazo. O Walter Mazo é meu amigo de infância. E é meu querido amigo. Aí, ó. O Walter Mazo e a Cibele. E a Cibele. Que é a namorada dele atual. Eles ensaiaram um ano um repertório de música francesa Olha que e delícia. italiana, com a pronúncia dela, com o conhecimento que ela tem. Chama Du Voyage. É uma viagem internacional pela música. Toda quarta. Toda quarta. Por uma cabeça. Por os dois. Você não acredita. Entra em êxtase. Eles são aplaudidos. Devagarinho o público da quarta foi aumentando por conta deles. Eles são aplaudidos música por música. Teve um evento a semana passada no nosso hotel, do Agro de Londrina, de Vaiporã, lotou o nosso hotel aqui, o Bourbon, né? Aí elas foram jantar lá, um jantarzinho de agro, que ia dormir cedo, chegaram às 7h30. A hora que esses dois começaram a cantar as músicas italianas, tudo, elas saíram de lá 11 da noite. Ficaram por uma... Quantas pessoas que estão aqui em Cascavel hoje, amanhã, depois, estão num hotel, num lugar, não tem como divulgar mais do que eu divulgo dentro do WhatsApp. Eu não sei onde que divulga. Esses caras saíram do hotel na hora para ir lá, iam sair felizes com uma imagem de Cascavel incrível. Então no bistrô tem, no Picasso teria ela com ele, tem o cara que é o melhor de pop americano, rock, tudo, que é o Vitor Salles. O cara é monstro também, toca muito. Então eu tenho música diferente lá, de quarta a sábado, né? Não eu preciso de coisa mais contemporânea, variada, né? E eu faço questão disso. Paulo, falando um pouco mais das Torres Gêmeas, né? Foi um prédio emblemático aí, a gente agora esmiuçando um pouco tudo que foi feito ali, né? Acho que você desenvolveu a primeira praça de alimentação de fast food, né, Paulo? Então, aquela praça de alimentação realmente foi um evento emblemático. Eu lembro, a Rose, mulher do Miguel, eu vi indo atrás de bandeja, me falou, Tony do céu, nós vamos abrir, e agora que eu lembrei que nós precisamos de bandejas para as pessoas. Foi o primeiro contato do cascavelense com um shopping. Não, mas vamos dizer, é o primeiro shopping de Cascavel. São 60 lojas. Hoje não tem uma loja vazia. Sim. Eu trouxe cinema quando não tinha cinema. Tinha fechado o cinema, eu trouxe um cinema. O cinema ficou fechado anos, para quem não lembra. E não abriu mais aqui. Nunca mais O Cine Delfim, né? Era o Cine Delfim, não abriu aí mais. veio o Cine Central Park. Veio o Cine Central Park. Eu tinha a mesma coisa de kids que tem no West Side, aquele que está lá, era meu aqui também. Não, e a cascata, né, Paulo, que tinha, lembra-se? Cascata, e sabe o que é aquilo? Elevador panorâmico. Elevador panorâmico. Mas sabe o que é aquela coisa que está ali na cascata? Aí que é sempre a coisa que eu quero extrapolar. Aquilo lá é uma reprodução de um quadro de um artista chamado Clint, K-L-I-M-T, que é um monstro. Eu fiz um funcionário reproduzir o quadro em pastilhas de vidro. Olha, se você entrar no Central Park um dia e pegar abre uma coisa do Clint, Gustavo Clint. Quem que sabe? Gustavo Clint. Quem que sabe que aquilo lá, por que eu tinha que fazer aquilo e gastar aquele dinheiro? Por quê? Por que eu tinha que fazer a torre daquele jeito? Por amor, né, Paulo? É amor ao que faz, né? Vontade de fazer coisas que eu vou entender por que eu estou fazendo isso, mas é da pessoa. Exatamente. É da pessoa. É que eu geralmente falo para os meus alunos que aquilo que foi visto não pode ser desvisto. Então, se você tem na sua criação o contato com arte, Platão falava muito isso, que o belo dirige para o bem. Que para ele era a finalidade da ética. Então, o contato com a arte elevada elevava o espírito do homem e você não consegue voltar. Você não consegue voltar. Então, colocar, por exemplo, reproduzir um Klimt numa parede de um shopping é uma coisa muito emblemática. 9 metros de altura. Exatamente. 9 metros, 7 metros por
por 6, um quadro reproduzido em pastilha de vidro de 43 metros quadrados. E é algo muito curioso, porque quem reproduziu talvez não soubesse que era um Klimt. Ele seguiu o desenho, cara. Exato. Eu passei um desenho para ele, o cara fez aquilo pendurado lá no teto, como se ficasse fazendo um afresco num prédio de qualquer lugar. Que louco tudo isso, né, Paulo? No momento da cidade que... Eu lembrei isso agora. Se eu for lembrar tanta coisa Sim, de boa detalhe. que aconteceu na minha vida, a presença desses artistas, o que eu curti, o que eu vivi. Eu sou um cara vida rica de network. Rico de coisa boa. E é para mim isso. Okay. E falando em network, e um dos mais importantes que eu diria, né, da sua vida pessoal e profissional, relata para nós o que foi essa grande parceria que você fez com o Bourbon, que está há tantos anos, e eu sou um dos teus incentivadores e participo com você lá também, junto. Graças a você que acreditou na ideia. E nós estamos lá batalhando, e para quem não sabe, o Paulo é um relacionamento pessoal com o proprietário da rede Bourbon, e o hotel está à disposição de vocês hoje, totalmente já revitalizado, e tem acesso ao Grande Picasso. Você fica hospedado num shopping, dentro de um shopping, com estacionamento, faz a pé uma situação que você não precisa se incomodar, e porra, está à disposição ali com Picasso, com bater perna, sabe, dentro de uma rede que tem confiabilidade, tem qualidade, né, tem condições de pagamento interessantes. Conta para nós como é que foi essa parceria aí. Então, a segunda torre seria um hotel. Eu inaugurei primeiro a Torre do Brasil e o shopping. E já estava previsto que ali seria uma segunda torre comercial, não hotel. E aí, no meio do caminho, Cascavel não tinha um hotel novo há não sei quanto tempo. Só tinha o Copas Verdes. Desses maiores, só tinha o Copas Verdes. Só o Copas Verdes. O resto não tinha mais nada. Quando eu falei que ia fazer hotel, pronto. É porque estava precisando de hotel. Era uma pesquisa pedi para a Bourbon fazer uma pesquisa, pelo relacionamento que eu tenho com eles. A pesquisa deu ótima, não vai dar errado. E nós já entramos arrebentando, porque não tinha hotel novo. Começamos num show rural. Naquela localização? Já no olho do furacão. No olho do furacão. Aí foram... de 2004 a 2014, fomos muito bem, até que aí começaram a entrar muito de uma vez vários hotéis sem pesquisa de mercado. Então, nunca nada se deve fazer sem pesquisa. O cara achava que o show rural ia ser o ano inteiro em Cascavel, que tem show rural, uma sazonalidade. Tudo o ano inteiro. Não era assim. Prejudica a gente, prejudica ele, né? É porque daí as tarifas vão conforme... eles vai nivelando por baixo. Não tem para todo mundo. É igual quando o cara vai na praia. O cara vê lá o cara do quiosque e fala, meu Deus, esse cara vai ficar que milionário. Mas aquilo lá é só Natal, Réveillon, Carnaval e Páscoa. Pronto. Bem isso mesmo. Quando tinha aqueles carrinhos de suco de laranja, o cara falava, todo mundo, top suco. Todo mundo queria fazer. Quebraram todos, né? Cascavel, assim, abre um negócio, daqui 2 meses já abriu 2, 3. A gente teve uma tempestade de paleta mexicana aqui, né? Sim. A paleta mexicana foi demais, também você lembrou bem, cara. E por aí vai, kart indoor, não sei o que lá, faz parte. Dentro do que você falou, o hotel era uma necessidade da cidade que a gente também, você vê, tudo coisa nova. Tudo coisa nova que não tinha. Primeiro shopping, cinema, aí depois, o bistrô com uma gastronomia dessa, o Shopping Catuaí. Que ano que eu comprei a área do Shopping Catuaí? 89. 89? Olha como Cascavel é difícil. É difícil. 89. Eu escolhi aquela área de frente para o lago, onde tudo que podia ser de melhor. Agora é como se fosse um filho meu. Eu fui o último a sair de todos os sócios. O Alfredo Cury comprou de todos. E aí ele sabe quanto que eu sou pai da criança, tudo, né? Ele falou, só tem você que você quer fazer. Na época eu tinha que pôr 63 milhões de reais para a minha parte, que era 17%. Era muito dinheiro e eu não acreditava naquele momento. Saímos, né? E aí ele ficou sozinho. O que ele vendeu para BR Malls foi umas 10 mil vezes o que ele comprou de mim. Belo negócio. Esse cara é monstro, né? Então nós temos que tirar chapéu para esse cara. Ele não tem um sucesso à toa, né? Ele é muito competente, ele não tem sucesso à toa. Nós temos que tirar o chapéu para ele. Ele é tipo o Tiger Woods. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Esse é trabalhador. Dá até medo de ver esse cara. E os filhos, o Alfredinho, o Bruno, né? O Bruno, o filho dele mais novo, casou com a maior blogueira do Brasil,
em Florença, o ano passado. Quem cantou no casamento foi o Andrea Bocelli. Eu fui convidado. Então você imagina. Quem tem amigos tem tudo. Eu falei que amigo tem tudo, né? Aí quando você vê que Cascavel vai ter um shopping graças a ele, porque no momento em que embargaram a obra aqui, que atrapalharam a obra, que nós perdemos 3 anos, né? Todo mundo sabe disso, a BR Malls, que era majoritária, que é a maior empresa de shopping da América Latina. Capital aberto. E agora incorporaram para ficar maior ainda, com Sonai e Allianz. Ficou uma empresa com 68 shoppings no Brasil. Quantos anos nós ficamos no stand-by ali para que ele saia e não saia ali? Até ele comprar os outros, foi há 12, 13 anos atrás, né? Vamos imaginar. E depois no stand-by foram 4, 5 anos. Tá? Aí quando foi a hora de começar de novo, que liberou, crise econômica, pandemia. Mas foi atrasado esse shopping. Imagina, eu já vislumbrava o shopping desse tamanho em 89, 90. Eu já comprei uma área e tinha um projeto para isso. Anunciamos na Veja, no Jornal do Estado de São Paulo. Eu tenho tudo isso aqui. Pode botar 20 anos aí de atraso na obra. Aí, quando eu vejo que eu vou com ele ali, com o Alfredo, na obra, como a gente vai, e ver que isso vai ficar inaugurando em agosto, daqui a um ano, exatamente. Claro que eu me irritava cada vez que embargava, como se eu fosse o dono ainda. Claro. Porque é um sonho teu. Eu não preciso estar ganhando dinheiro no que eu faço. Você quer ver realizar coisas para a cidade, como o mercado municipal que vai sair agora. Demorou quase 4 anos que eu estou falando nisso. Isso é muito importante na cidade. Estava na hora, agora muito importante. O Parenço estava vendo um outro caminho, né? Mas ele viu e nós já sabemos onde vai ser, né? Ah, que legal. Já sabemos que vai ser onde está o centro de eventos, que não usa para nada. Ah, sim. Cara de mercado, tudo pronto, tudo em ordem. Olha. Já foi um hospital ali. Maravilha, né? Então Tudo agora fresh. já está fazendo o projeto. O pessoal primeiro veio fazer um estudo para conhecer qual é o perfil da comunidade. Foram falar Pesquisa. com gente rural, com o pessoal da FAG tal, e me entrevistaram lá no Picasso. E aí eles viram o perfil. Mas eu disse para eles, tem que ser um shopping de A a Z. Não vão pensar que Cascavel é um lugar de elite. Não é para isso. Tem que ter loja âncora. É igual o Mercadão de Curitiba, que tem de tudo. Não venha trabalhar aqui igual Maringá tem um Mercadão que é muito chique, muito caro. Como fazer um Ítali de São Paulo, não é isso. Não é isso. Aqui é Tem outra de tudo, história. eu acho, né? Agora, está fazendo esse estudo. Eu acho que este ano ainda a gente está podendo até começar isso. Quando se diz a gente, tem dedo teu aí. Eu quero estar junto na administração e tudo. Paulo. Eu estou junto. Aí, ó, mais Parabéns, uma assinatura Cascavel. de Paulo Afonso e Ciarra Não, eu de toquei. 2023 para Eu ia fazer 2024. isso Se com um preparem. amigo. Eu ia fazer particular com um amigo, um privado. Também há 4 anos atrás. Ele falou, não, vamos fazer um municipal. Aí a gente esperou a melhor hora. Mas eu já ia fazer isso há 4 anos. Olha que coisa legal, cara. Então, eu fico emocionado. Muito obrigado por acreditar Que nessa isso, cidade. Próxima agora, vou montar também um restaurante, uma choperia de 400 metros quadrados com o próprio dono do shopping em sociedade. No shopping. Olha, ó, já estamos dando um furo aqui, ó. Poxa, Paulo, fiquei feliz, hein? E Sensacional, outra hein? coisa, eu fiz o Hotel Bourbon em Maringá, no shopping Catuaí, e agora fui convidado por essa empresa BR Malls para fazer no shopping de Londrina. Poxa, Bourbon Paulo, de que Londrina. história linda. São 3 coisas novas. Nem, Giba, a gente eu tá... falo assim, ó, o jacuzinho de Cascavel, que está aqui Não, quietinho, de forma tudo, alguma. Você... consegue negociar com uma empresa desse tamanho, saiu tudo bem em Maringá, eles me chamaram. Mas eu quero isso, quero ouvir música, quero curtir meus amigos, Valtinho. Na verdade, você nunca teve essa imagem. Na verdade, você teve sempre a imagem de o Paulo Ciarra, o cara que veio de São Paulo com uma ideia diferente. O que esse cara vai aprontar? Acho que ultimamente ninguém viu mais nada disso. Por isso que nós estamos falando hoje no Língua de Cobra de Paulo Afonso e Ciarra. Você precisa saber quem é Paulo Afonso e Ciarra. E nós estamos abrindo tua caixa preta. Por isso que um dos lemas, né, do Língua de Cobra é histórias que merecem ser contadas. Essa é uma história que merece ser contada, as pessoas precisam saber disso. E mais uma história que precisa ser contada. A gente quer saber como é que começou a história da Porto Seguro. Como é que você começou, a Marina começou, vocês começaram juntos, como é que é essa história toda? Essa começou ainda na época da Formato, no primeiro ano que eu cheguei. Aí
montei imobiliária para poder vender os nossos produtos, né? Que a gente construía, principalmente isso, né? E aí tinha vários corretores. E aí... Você chegou a ter quantos corretores, pô? Naquela época? Eram muitos? 15. 15. Todo mundo queria vender coisa nossa, porque era um volume enorme, né? De venda. Produto bom de venda, né? Venda. Sempre produto de lançamento, né? E assim, o bacana, Paulo, é você ter conseguido fazer essa sucessora à altura, né? Eu tenho me aproximado das meninas, nós conversamos ali no bastidor rapidamente, tenho me aproximado delas. Marina, uma pessoa... A Marina, minha filha, né? Que veio para botar ordem na casa, né? A Dani, minha sócia em vendas, né? Sim. Só que o problema, gastadoras pra caramba. Mas não precisa fazer tanto luxo assim, né? Eu falo que a gente vende igual, porque hoje está mais no virtual. O cara não vai na tua empresa quase, a não ser o Giba, né? Que vai lá, tem que ir lá. Ainda bem, se não fosse na tua, tava sim, não, eu não tenho como mandar o carro pela internet. Exatamente. Né? Nós temos muito pelo... Mas o ambiente lá da imobiliária, Paulo, ele é um negócio acolhedor, elas estão... Não, é muito refinado, né? Eu não teria feito isso. Mas... E assim, o trabalho de marketing que elas fizeram com a revista da Porto Seguro, tudo. Não, a revista é tudo. Eu me sinto acolhido quando vou lá, tenho um relacionamento ótimo com elas. Outra coisa, né? E aí a Marina também deu o toque dela, né, Tony? Sim. Da parte, né? Da parte elegante, a parte cultural. Você pega a revista lá, campeonato de... Foi um festival de fotografias, fotos, tal, né? Enfim. Marina, um beijo para você, pro Fernandinho, pro Fran e pra Antônia. É uma sorte. A minha única filha podia ter optado, morou em Londres, morou em lugares de morar em qualquer outro lugar. Perto de você. E né? veio ficar a 200 metros da minha casa, num condomínio perto do meu. Então, isso é uma... Eu imagino como é que seria a minha vida aqui sem a Marina perto hoje. Ia ser muito difícil. Você é um privilegiado, né? Você ter toda... Uma baita sorte, né, cara? Todo esse relacionamento que você tem ali com a tua família é de uma riqueza incrível, muito bom, né? E você desfrutar, porque assim, eu vou só... Desculpa, Tony, eu só preciso contar um negócio antes que eu esqueça. De uma coisa que eu lembro assim, e para mim foi muito emocionante, porque eu sou muito assim amoroso com as coisas, sabe? E eu vi você e o Fran uma vez no bistrô, e aquilo para mim funcionou como eu falava, cara, o cara inventou aquilo, ele tá com o neto dele e o Fran amarradão, escutando música. Nós fomos ver um show. Isso, exatamente. Nós fomos ver um show de um Elvis cover, não sei quem. Elvis cover, nós também estávamos no show. E eu fiquei louco. Eu falei, cara, olha, aí tava eu, minha mãe, a Angé. Eu lembro de vocês lá no fundo. Exatamente. Aí vimos você e o Fran, nós ficamos emocionados de ver o criador e o neto, e ele vai desfrutar daquilo e provavelmente ele vai viver o estilo bistrô de ser. Eu espero que eu possa aproveitar muito dele. Ele falou assim outro dia para mim, o neto, como é que é? Vô, não vejo a hora que eu vou no Picasso com uma gata, tomar uma gelada lá na janela. Eu falei, meu filho, você vai longe ainda, se Deus quiser. Mas que demais isso, né? Saber que ele está lá, que está curtindo as coisas comigo, vai fazer 9 anos, quero que ele chegue, que eu aproveite muito tempo da presença deles ainda. E você é ativo hoje na imobiliária? Você dá uns pitaquinhos sempre lá? Sempre respaldo atrás de tudo, né? Eu fico mais fazendo esses negócios novos, né? Que é só... eu faço sozinho isso, né? Agora eu queria ver se no shopping o Fernando, a Marina vão se interessar nesse restaurante grande, né? Precisa ter vontade, né? Para fazer essas coisas, dá um trabalho enorme, né? Depende precisa muito ser do ramo, de pessoas, né? Precisa depender de pessoas. Mas é muito legal, você tem uma sequência boa, né, ali, porque, o Fernando e a Marina, com certeza, eles vão avançar demais ainda nesse ramo. Né? O Fernando com as construções, para quem não sabe, o Fernando é um grande arquiteto de um detalhamento incrível. E a Marina, todo mundo já sabe que é a assinatura mais pesada da imobiliária hoje, e está ali. Detalhista, né? Fernando. Isso. Detalhista, Fernando. Muito. É um arquiteto. Eu acompanho alguns projetos dele. Ele é muito detalhista. Paulo, a gente chega no momento do nosso episódio que a gente chama dele o bote da cobra. Então, é um bate-bola bem rápido, com perguntas que o meu amigo Giba vai começar. Ele que gosta. Com vocês, o bote da cobra. Então vamos lá, Paulo. Eu vou falar uma frase, uma palavra, e você... Eu não sou bom nisso, cara. Não, mas ninguém é bom. Eu não sou bom nisso. Mas vamos embora, não dá nada. Então vamos lá. Viagem da vida.
Algumas, né, cara? Não dá para pensar uma só. A melhor, uma que te veio na cabeça agora. Croácia. Opa, Croácia. excelente. Incrível. Paulo, um sonho ainda não realizado. Isso é difícil, mas vamos lá. Porque você é cheio de sonhos. Mas me fale um que você não realizou. Eu acho que tudo que veio na cabeça eu fiz. Que legal ouvir isso. Isso é um privilégio, hein? Tudo que veio na cabeça. Poucas E pessoas outra podem ter coisa, o privilégio de falar essa frase. E eu nunca planejei minha vida. Tem que falar assim, ó, quando eu chegar aos 40 anos eu quero ter aquilo, não sei o quê. Eu nunca planejei nada pro meu futuro. Eu deixei rolar. Que coisa Todo linda que isso. coisa tempo, linda. cara. Nunca Que delícia planejei isso, cara. nada. A ideia vem, eu rezo, entrego para Deus muito seriamente isso, que eu falo muito Sim, com ele. é. A parte espiritual é muito boa. É. Muito boa, me ajuda muito. E eu vou. Penso e vou. Mergulho, salto com... O paraquedas vai abrir depois, mas eu vou. E vai dar tudo certo. Você é Vai. muito competente. Vai. Essa frase é a tua cara. Música, pra mim, é... Música para mim é tudo, cara. É tudo. Eu diria que mundo sem música não existe. Você vai viajar para um lugar, você vai atrás do show, você vai saber o que você vai ver. Vai só para jantar, vai só para não sei o quê. Tem gente que gosta. Eu comi um prato de $800 mil, não sei o quê. Eu não tô nem aí. Viajar é botar uma roupa e ver show, música e bar e gente, conversar. Frescura para viagem não tem. Aliás, eu nem gosto de mais nada que tem por paletó e gravata hoje em dia. Eu quero coisa... Eu reúno esses músicos em casa, 14 músicos da cidade, o Walter, mais Cebola. Cada 60 dias nós temos uma confraria, não do vinho, nós temos uma confraria da música. Eles tocam um para os outros, desde Astor Piazzolla, em bandolim, não sei o quê. Esse é o dia que eu tenho com maior êxtase de programação na minha vida aqui em Cascavel, é essa hoje. Bacana, O Nietzsche já disse: sem música a vida seria um erro. Música é muito sentimento, né? As pessoas se comovem, né? Você vê pessoas Não tem como. se transformarem com a música. Paulo, cerveja ou vinho? Mais cerveja. Mais cerveja. Essa é a minha cara. Bom, aqui é uma situação bem interessante. Uma palavra. Amor. Amor. Rock ou bossa nova? Bossa nova. Bossa nova. Não é muito a tua cara, mas fizemos questão de colocar. Um arrependimento. Eu acho que a gente casou, não deve separar nunca na vida às vezes. Tá Não falado. preciso falar mais nada. Sua maior realização? Difícil. Conseguir ter uma vida com qualidade, né? Alegria de viver, poder me sentir útil, ativo. É isso. Meu maior medo é... Do que você tem medo? Tem bastante medo. Vamos pensar. Qual que é o pior deles, você acha? Que o que mais te aflige? Difícil, hein? O medo é você... Um exemplo é você ter medo de pessoas invejosas, medo de ter pessoas que te cercam e são falsas. Eu sempre penso o que você espera numa pessoa, ou numa mulher, vamos começar, né? Que ela seja feminina, que ela seja sincera, alegre, bem-humorada. Então, e de um amigo, né, que você espera também? A mesma coisa, que você possa ter confiança total nele, né? Então, o medo, sobre esse aspecto, é de você ser enganado em alguma situação. Sim. E das coisas ruins que tem no mundo mesmo, medo do mal, de coisa desse tipo, de você pirar por alguma coisa, isso dá medo. Paulo, um cantor ou uma cantora? É difícil só um. Nossa, essa é difícil, hein? Aí não dá. Pra mim, não. Passo, essa você passa. Compositor, maior de compositor. todos. Tom Jobim. Tom Jobim, ok. Foi esse inesquecível. Cantora, Amy Winehouse. Olha só. Cantora, Vozeirão, imbatível. né? Essa mulher não podia Que morrer. vozeirão, né?
Não podia mais. O Você repertório assistiu dela- ela? Chegou a assistir ao vivo? Não. Cara, nós morávamos em Florianópolis, a Angélica me cobrou, falou, vamos lá assistir Amy Winehouse. Eu falei, depois a gente vai. Morreu Mas em 30 dias essa- depois. essa- Era fabulosa. Essa é aquela história, os bons vão cedo. Vão. Incrível, né? Como é que Bons pode... e problemáticos. Enfim, vamos deixar essa avaliação pro nosso internauta. É. Meu prato preferido é... Pizza. Opa! E o Paulo faz uma incrível. Eu vou experimentar agora, né? Com a equipe. Diz que agora vai. Qual que é a pizza que você faz lá, que é aquela que é imbatível? Que eu sei que você faz aquela biscoitinho, né? Essa Fininha. biscoitinho que aí os recheios são poucos, né? Assim, mais os tradicionais italianos. Calabresa, margarita, uma zucchini Ah, que delícia. e uma de gorgonzola com figo, às vezes, para quem Pizza de quer. paulista. Pizza italiana de verdade, né? Paulo, uma mulher. Aí é o pior pedaço. Essa eu não vou responder. Eu acabei de chutar uma bola, tá na altura do teu peito. É só você fazer assim, ó. Essa não vou responder. Não vou responder. Você não quer fazer uma homenagem pra alguém? Não vou responder. Tá bom. Que saia justa, hein? Deus pra mim é... É minha vida. É minha vida. A gente sabe que você tem uma ligação muito forte com a religião, né, Paulo? Por isso que a gente fez questão Não de existe colocar nada essa sem ele. pergunta. Nada. Não dá um passo. Paulo Ciarra por Paulo Ciarra. Uma pessoa feliz, realizada com tudo que Deus me deu, uma família, com amigos, me sinto bem quisto e espero que permaneça muito tempo vivendo ainda para curtir meus netos, né? As esperanças são as melhores possíveis para tudo e acreditando no bem, acreditando que prevalece sobre as coisas, né? E até hoje fui abençoado desde o dia que eu nasci. Sempre. Por uma família, por um pai, por uma mãe, por tudo que eu tive. Eu nunca tive assim um sofrimento enorme, né? Perdemos um filho, Sim, isso uma coisa séria. é uma né? inversão Sem de- dúvida. de- Perdemos um filho, é. né? Mas da forma como Deus segurou a gente é uma coisa muito rara, né? Então marca isso, marca muito. Perdemos um filho com 3 anos de idade. Meu Deus. Então são coisas que muitas pessoas acabam a vida nesse momento. Sim. Tanto a Márcia como eu superamos isso. Tivemos ânimo porque tinha alguém segurando a gente por trás, né? Era isso. Mas então nada a reclamar, nada a murmurar, nada a dizer, nenhuma inveja, nenhuma coisa. Paulo, Nada. você é um cara tão leve, uma delícia conversar contigo. A gente... Que bom. Eu terminei emocionado, cara. Infelizmente o tempo passou para nós aqui. E a única coisa que eu posso te falar em nome do Língua de Cobra é muito obrigado da gente poder te homenagear. E quando a gente te homenageia, a gente homenageia um monte de gente que passou e que passa por essa história de Paulo Afonso Ciarra. Sem dúvida nenhuma, o homem mais emblemático de Cascavel. Que isso, meu Deus, nem fale. Vocês me deixaram aqui muito à vontade, em primeiro lugar, né, pela amizade que nós temos, por você também que eu conheci melhor agora. E eu não tenho mesmo palavras para agradecer a vocês por poder ter exposto aqui alguma coisa que possa ser útil para alguém. Com certeza, Paulo. A gente teve o maior carinho em te receber. Preciso falar de toda essa nossa convivência que a gente teve. Foram muitos episódios juntos e próximos aí, tanto da minha parte da do Giba. Então, realmente, nosso muito obrigado. E a gente agradece aí a audiência de todos, de ter podido participar dessa conversa tão amistosa com você, Paulo. Eu vou dizer, Tony, que eu me senti hoje como alguém que estava aqui conversando para ouvir conselhos, sabe? Ouvir conselhos. Eu aprendi muito, fico novamente honrado de poder ter compartilhado esse momento aqui. Para mim foi um momento de aprendizado, tá? Muito obrigado mesmo. Nossa, eu que fico feliz por um cara bem mais jovem como você ter
aproveitado alguma coisa do que eu disse. Mas Legal. com toda certeza. O pessoal que está assistindo aí, por favor, deixe um like nesse vídeo, porque merece. Se houvesse a possibilidade de dar mais de um like, você deveria dar. Deixe um comentário, compartilhe o vídeo, faça sua inscrição no canal, porque é muito importante que mais pessoas tenham contato com uma história tão bonita como essa e tão verdadeira. Ensinamentos aqui que são ensinamentos verdadeiros mesmo, de gente que teve experiência e que transformou a vida de milhares de pessoas. E o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, Imobiliária 45, Gibas Autoservice e Restaurante Picasso. Nosso muito obrigado e até o próximo.